Ok, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wilson, o pessoal aqui me chama de Will. Então acho que o pessoal que está entrando agora ainda não deve ter me visto. Deve ter visto me mandar umas mensagens aí no servidor, mas ainda não me conheceu. Até porque eu não, não frequento mais, principalmente o pessoal do IME, eu não frequento mais a USP, eu já estou formado, então eu não apareço muito por lá. Mas eu continuo acompanhando aqui o USP Game Dev remotamente e sempre que der eu dou uma forcinha aqui. Então, esse semestre eu vou ajudar com um workshop de Git, que eu vou falar aqui bastante, mas já adiantando que é uma ferramenta que ela é um padrão na indústria assim, de desenvolvimento tanto de software quanto de jogos, assim, é um negócio meio universal que todo mundo acaba tendo que, no mínimo, encostar um pouco para usar, porque não tem como fazer projetos em equipe sem ter alguma ferramenta de versionamento, né? Algumas empresas não usam especificamente Git, mas usam alguma coisa para versionar o que eles desenvolvem. Então, tenho um amigo que trabalhou na Crytek e falou que lá eles usavam Perforce, por exemplo. Perforce é uma ferramenta proprietária para trabalhar com versionamento. O Git, vou falar ainda disso, mas é legal porque ele é software livre. Bom, vamos começar então. Se acontecer alguma coisa de errado, se a minha voz não estiver saindo, se a minha câmera travar, porque eu estou usando o celular e ele é meio capenga para isso, então me avisem. E também já adianto que, como eu estou manobrando várias janelas aqui, e é a primeira vez que eu uso o OBS de uma maneira minimamente interessante, eu não consigo ver as mensagens no Discord. Então eu vou pedir para caso alguém que tenha microfone, eu vou pedir, no caso aqui eu estou vendo que tem a Mac e tem o João, que são veteranos, eu vou pedir para um de vocês dois, se não for atrapalhar muito vocês me avisarem de vez em quando se tiver mensagem no chat. Mas dá pra eu me ouvir aqui? Dá pra te ouvir sim. É que eu tô no outro PC. Beleza. Só que ele não é qualquer. Aí eu realmente eu não vou poder ver, eu vou estar dançando loucamente aqui nas janelas, mas se tiverem qualquer dúvida podem ir mandando que eu vou respondendo assim que eu descobrir que tem uma dúvida. Ok. Então vamos lá. Aqui eu tenho umas anotações, eu vou disponibilizar todas essas anotações que eu estou fazendo aqui, então tem 4 arquivos de anotação aqui que a gente vai passar por eles. Eu vou disponibilizar tudo isso num repositório Git. E tô gravando vídeo, que eu também depois vou subir no YouTube, que nem o Schneider fez. Desculpa. Então vamos lá, falar por que a gente precisa primeiro de ferramentas de versionamento, não especificamente do Git. Então, sempre que a gente vai trabalhar assim num projeto de software, num jogo, em alguma coisa, alguma tecnologia que a gente vai trabalhar de alguma forma, é, em algum lugar ali vai existir uma pastinha que tem todos os arquivos desse projeto. É isso aqui. Essa pastinha vai ter todos os arquivos que compõem. Então, vocês já viram programação e já viram um pouco de Godot com Schneider. Eu vou usar aqui mais de exemplo. Se vocês não viram e ainda vão ver, ou não é parte de vocês, não precisa entender os arquivos aqui desse exemplo. É só para dar um pouco mais. Ser um exemplo um pouquinho mais pé no chão para quem vai fazer o treinamento. Então imagina que você tem aqui os arquivos do seu projeto em Godot, né? Então você deve ter visto que o projeto Godot tem esses arquivos .tscn, que são as cenas, os arquivos .gd, que são os scripts. Dá para ter subpastas do projeto, né? Da maneira que vocês acharem melhor organizar, mas eventualmente tem uma pasta ali que é a raiz, que tem todo o projeto lá dentro. E esse conjunto de arquivos é o que vocês querem conseguir compartilhar entre os seus colegas de equipe para poder desenvolver de maneira distribuída esse projeto. Né? Distribuída quer dizer que cada um tem o seu computador, vai ter uma cópia local desses arquivos que eles podem mexer e de alguma maneira esses arquivos vão ter que estar iguais no computador de todo mundo e eventualmente vão ter que estar igual no computador do jogador que for baixar o jogo de vocês. E é para meio que conseguir fazer essa coisa sem perder a sanidade que existe o Git. A gente ainda perde um pouco da sanidade, mas perde muito menos do que tentar fazer isso sem Git. Então, como que isso aconteceria normalmente, né? Então, imagine que eu tenho algumas pessoas hipotéticas que elas têm, começar com um caso fácil, que elas têm um arquivo. Né? Cada um delas tem um arquivo no computador deles. E inicialmente estão todos com a mesma versão do arquivo. Então aqui eu estou usando uma nomenclatura que é A é o nome do arquivo e o 1 é o número é qual que é a versão do arquivo. Né? Então quando eu vou para a versão 2 é porque
eu modifiquei alguma coisa nesse arquivo. Então vamos supor aqui que a Amanda fez alguma alteração no arquivo A, que agora a gente está chamando de A2, mas é o mesmo arquivo, só que está alterado. E aí, bom, esse caso aqui é fácil, beleza. Ela fez uma alteração, fala, gente, mexi no arquivo, vou mandar para vocês. Né? Aí eu posso mandar do jeito que eu achar melhor. Posso mandar por e-mail, posso mandar por Telegram, posso. Obviamente tem soluções mais decentes como eu vou botar no Drive, vou botar no Dropbox. Tem maneiras um pouco mais interessantes de fazer essa transferência de um arquivo que, beleza, esse caso aqui é fácil, a gente consegue fazer. Mas os casos vão ficando complicados. Se, por exemplo, tem mais de um arquivo e pessoas mexem em arquivos diferentes, o negócio já requer muito mais passos, né? Primeiro, repete o que já foi feito, então a Amanda mexeu no arquivo A, ela tem que passar para todo mundo esse arquivo A. Aí o Breno foi e mexeu no arquivo B, ele tem que ir e distribuir também esse B para todo mundo. E aí sempre que alguém mexe no arquivo, tem que ir lá e avisar e distribuir, ou pelo menos subir uma versão mais recente no Drive. E esse caso aqui dá para fazer, mas já começa a dar bastante trabalho. E dá pra perceber que cada vez que tem uma mudança no arquivo, é lá e transmite para todo mundo. Isso aqui é uma equipe de 3 pessoas, certo? Um jogo AAA tem tranquilamente centenas de pessoas mexendo nos arquivos. E a quantidade de arquivo tranquilamente chegando nos milhares também. Então, já que já dá pra imaginar que o negócio não funcionaria num projeto real. Mas dá pra ficar pior mesmo nesse caso simples. Que é isso aqui. E se 2 pessoas mexem no mesmo arquivo? Então, imagina que a Amanda mexeu, então ela fez uma versão 2 do arquivo A, e o Breno também mexeu no arquivo A fazendo uma versão 3. E aí, na hora que a Amanda fala, gente, mexi no arquivo e ela manda pro Breno, muitas coisas podem dar errado aqui, né? Ela pode mandar, se você tá, por exemplo, mandando por e-mail ou por mensagem, ele vai baixar, ele vai ter 2 versões do arquivo e não vai saber o que fazer. Ele pode até comparar os arquivos ali, parte por parte, até achar o que ela mudou e o que ele mudou e conseguir juntar as coisas. Mas se, por exemplo, ela está no Drive, quando ele mandar o dele, ou quando quem mandar depois vai simplesmente sobrescrever o arquivo do outro. Né? Então vai dar completamente ruim nesse caso. Então aqui já começa a ficar difícil. Claro, se você está. Isso aqui é especificamente quando a gente está trabalhando nesse tipo de projeto que eu tenho arquivos num formato específico, né? Por exemplo, um arquivo de código como o GDScript, ou um arquivo de cena da Godot como o TSCN. Se eu estivesse fazendo um documento como no Google Drive, isso não teria problema, porque o Google Drive já consegue fazer esse tipo de problema. Ele é muito bom em resolver pessoas editando o mesmo arquivo colaborativamente, mas você fica restrito aos formatos de arquivo que o Drive sabe trabalhar com, né? Que é arquivo de texto, planilha, slide, e um jogo não usa nenhum desses. O jogo vai usar arquivos de formato próprio. E aí fica difícil de resolver esse tipo de situação que mais de uma pessoa mexe no mesmo arquivo. E é aqui que começa realmente a valer muito a pena usar uma ferramenta de versionamento, principalmente porque ferramentas de versionamento são voltadas para arquivos, o formato de arquivos que é comumente usado em projetos de software, em projetos de jogos, qualquer desenvolvimento assim que envolve você ter arquivos fonte que você vai gerar um arquivo empacotado para distribuir para os seus usuários. Então, esses arquivos fonte, em geral, na grande maior parte das tecnologias, não só em jogos até um pouco menos, mas em grande parte das tecnologias que a gente desenvolve, esses arquivos estão num formato que a gente chama de plain text, né? Que é só um arquivo de texto, tipo um TXT, só que com alguma extensão diferente que dá para um editor de texto esperto reconhecer e deixar coloridinho e bonito. E aí esse tipo de arquivo, que é um arquivo plain text, é fácil de resolver a situação em que mais de uma pessoa mexe, porque ele consegue ver que linhas que alteraram. Então, em geral, as pessoas não vão mexer exatamente a mesma linha de código, e aí ferramentas como o Git vão saber resolver esse tipo de situação. Quando as pessoas, porventura, mexem na mesma linha de código, não tem tecnologia que salve esse tipo de situação. Vai ter que vir, as 2 pessoas vão ter que olhar o que cada uma fez diferente e vão ter que chegar numa conclusão de que tem que ser o resultado final. E o máximo que as tecnologias de versionamento vão poder fazer é apontar para você, olha, essa linha aqui, 2 pessoas mexeram. Decidam entre vocês o que vocês querem fazer com isso, porque eu não sei fazer isso. Então, essa situação aqui, no pior de todos os casos, não tem nada que salve, mas na grande maioria dos casos comuns, uma tecnologia de versionamento vai resolver isso sem problema algum. A gente nem vai perceber que está acontecendo. Ok? Até aqui alguma pergunta? Tá. Não sei se vocês já passaram por situações assim, fazendo trabalho de escola, pessoal que está vindo do ensino médio agora, né? De ficar tendo que distribuir arquivo assim.
acho que com Drive hoje em dia é relativamente mais fácil, mas com arquivo de código assim, não sei se é tão comum. Bom, mas fora isso, então, tem dois problemas principais que sistemas de processamento resolvem. Um deles é isso, para compartilhar mudanças que a gente faz nos arquivos, e outro é para localizar as mudanças, principalmente no tempo, né? Quando que uma mudança aconteceu. Então imagina que eu tenho várias versões aqui do arquivo A, da versão 1 a 64, né? A versão 1 foi a versão que a gente lançou na primeira versão do jogo, a versão 1.0, e sofreu dezenas de mudanças até a versão 2.0. E aí tem várias perguntas que vão acontecer quando vocês estiverem trabalhando, porque vai ter eventualmente acidentes, a gente vai ter que responder essas perguntas. O que causou um bug? Certo? De repente vocês percebem que tinha uma sala ali no jogo que vocês fizeram que fazia um mês que ninguém entrava naquela sala para testar, quando alguém entrou, de repente aquela sala está totalmente quebrada e não se sabe desde quando que ela está quebrada. Aí tem que caçar na história de se você simplesmente tem a última versão do arquivo, você não sabe quando, você simplesmente tem a versão atual, né? E um sistema, uma ferramenta de versionamento vai justamente guardar para você todas as versões que aconteceram no meio do caminho e você vai poder viajar no tempo para achar qual que foi a versão que uma mudança foi introduzida. Em geral vai ter tipo tem comentários associados às versões que a gente faz. Tipo, aqui eu introduzi um inimigo novo nessa sala. Aí putz, será que foi esse inimigo que fez a sala quebrar? Aí vai dar para testar e descobrir. Semelhantemente, outras perguntas parecidas. Quando que uma nova mecânica foi introduzida? Porque, sei lá, você quer lançar a versão 2.0, só que você não lembra se foi foi na versão 2.0 ou se foi na versão 1.5 que vocês introduziram aquele ataque novo do personagem. E aí você quer, tipo, divulgar para as pessoas. Vocês não sei se você já deve ter jogado jogos que saem em versão nova e já eles fazem aqueles patch notes, né? Eles mostram tudo o que aconteceu de novo, porque as pessoas querem saber o que mudou, né? Principalmente se é um jogo competitivo, que muda o balanceamento do jogo, muda o meta, é importante divulgar essas mudanças. E aí você tem que saber o que de fato mudou da última versão lançada para a versão atual. Outra coisa, ao invés de saber o quando, você quer saber quem fez, porque aí você quer poder perguntar para a pessoa por que raios ela fez aquilo, porque não está fazendo sentido nenhum. Em geral, numa tecnologia de versionamento, vai estar registrado quem fez cada mudança. Então dá para você ir lá e descobrir e Will, não estamos te ouvindo. Alô. Ok, meu microfone desligou porque ele achou. Alô. Alô, você está ouvindo? Eu estou ouvindo ouvindo. agora. Ok. Então é que como não tem nenhum som saindo do computador, meu headset desliga achando que eu não estou ouvindo nada. Beleza, agora tá normal. Eu tenho que ficar esperto com isso. Ele me avisa, mas. Tá. Deixa eu beber um pouquinho. Então, acho que o que eu tava falando então às vezes eu quero saber quem fez tal mudança para poder perguntar para a pessoa por que raios ela fez aquilo. Às vezes eu quero, ao invés de saber quando uma coisa foi feita, eu quero saber, dado uma versão, se ela já tem um negócio, né? Tipo, ao invés de saber quando que introduziu, eu quero saber se, dado essa posição no tempo, o que já tinha no código nessa versão do tempo. Eu quero poder justamente viajar no tempo naquela versão e verificar. Mas assim, a pergunta mais comum que a gente costuma querer resolver é qual que é a última build do jogo que está funcionando? Certo? Porque em geral, quando a gente está fazendo um projeto assim, equipe, principalmente se a gente está numa game jam, é muito comum ali na loucura as coisas quebram, mas mesmo no projeto de treinamento de vocês, pode ser que, sei lá, vocês estão numa época ali que está mais apertado e tal, e de repente está quebrado o jogo. A gente precisa saber qual que é a última versão que funciona, porque vamos desistir das últimas mudanças, a gente precisa ter alguma coisa funcionando. Então vocês têm que poder reverter as mudanças até achar uma versão que funciona para poder entregar isso, divulgar, fazer um lançamento de jogo e depois vocês resolvem os bugs, enfim. Poder ter um sistema de versionamento permite responder todas essas perguntas e resolver esses problemas. Ou pelo menos encaminhar a solução desses problemas, porque às vezes o problema pode ir muito mais fundo que isso, mas pelo menos você acha onde as coisas aconteceram. E espero que com isso eu tenha motivado vocês que vai ser importante ter uma ferramenta de versionamento. Perguntas até aqui? Deixa eu ver. Desculpa. Parece que não. Tá. Então eu vou para a próxima parte, que é falar do Git especificamente. Então o estudo foi sistemas de versionamento. Como eu mencionei no começo, tem várias ferramentas, mas a mais comum hoje em dia é Git. Assim, o mundo do desenvolvimento de software, de jogos incluso, praticamente todos estão sustentados em cima da tecnologia do Git. Ela é fundamental no que a gente chama no ecossistema de desenvolvimento de software de maneira geral.
Git, vamos falar um pouquinho dele, rapidinho. Um breve histórico e sobre a ideia geral dele. Então ele é uma ferramenta, uma tecnologia, um programa que a gente usa. Ele foi criado pelo famoso Linus Torvalds, que é o cara que criou o Linux lá em 2005. Já existiam outras ferramentas de versionamento na época, mas o diferencial do Git é que ele conseguia fazer versionamento distribuído. Todas as ferramentas até então eram versionamento centralizado. Existia um servidor e toda vez que você fazia uma mudança, você precisava fazer o upload dessa mudança para o servidor, senão você não conseguia salvar a mudança. Git ele foi bem inovador porque ele permitiu que as pessoas fizessem o registro de mudanças localmente em cada uma no seu computador de forma distribuída e fossem aos poucos sincronizando essas mudanças. Bom, eu tô falando um monte dele, mas qual que é a cara do Git? O Git é o que a gente chama de uma ferramenta de linha de comando. É uma ferramenta que você usa no terminal, nessa coisa linda aqui. Isso aqui. Então, não sei se todos vocês já tiveram que mexer nisso, mas isso é um terminal. Eu tô no Windows, tá? Esse aqui é um terminal especial de Windows, eu vou mostrar pra vocês como que eu chego nele. Ele não é aquele command do Windows, que não sei se vocês já usaram, mas o Windows tem um terminal padrão dele, que é o command. Não é isso, é um outro terminal, esse aqui. Tem vários programas de terminal. Mas não importa, muito importa a gente... se vocês nunca usaram, resumidamente, o importante desse tipo de terminais é que, em geral, você digita um comando e ele vai te dar uma resposta. O programa é um programa, cada comando é um programa, ele vai rodar o programa, pegar o resultado do programa e mostrar para você. Então, ls, por exemplo, é um comando que lista todos os arquivos da pasta que eu estou. E a pasta que eu estou é esse caminho que está mostrando aqui em cima. Né? Eu estou dentro dessa pasta aqui, projetos, workshop de Git. E aí, por exemplo, Git, ele é um comando. Eu posso escrever Git e vai dizer um monte de coisa, porque o Git tem subcomandos que eu tenho que usar para ele fazer alguma coisa, ele, como eu falei, registrar a mudança, sincronizar a conta do computador, todas essas coisas que a gente vai ver hoje. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o comando mais comum do Git que a gente vai usar é esse aqui, git status. Ele vai dizer o que está alterado atualmente nos seus arquivos. E aqui, por exemplo, ele vai apontar que todas as notas de aula estão alteradas, porque esse programa que eu uso, só de eu mudar o zoom, ele já altera o arquivo, então ele está acusando que o arquivo está alterado. Não importa, mas é mais legal porque dá para mostrar. Então esse aqui é o Git, eu rodo um comando, ele vai me dizer coisas e vai fazer coisas também. Se o fato de o Git ser um comando, um programa de terminal, é uma revelação muito triste para você, não tem problema. Eu vou ensinar hoje com base na versão de terminal, porque ele é a mais universal de todas, e quando vocês pesquisarem na internet, se vocês tiverem dúvidas, se vocês caírem em sites de pergunta e resposta e fóruns que tenham ajuda, tudo vai estar referenciando a linha de comando do Git. Então esse aqui, tipo, a linguagem comum de todo mundo. Mas tem vários programas que têm uma interface mais agradável para o Git. Por exemplo, atualmente um editor muito comum para programar, de maneira geral, é o VS Code. E o VS Code tem plugins para você visualizar coisas de Git dentro do próprio VS Code e fazer comandos de Git dentro do próprio VS Code. Isso aí eu recomendo vocês falarem com o Schneider, que ele gosta bastante de usar desse jeito, ele vai saber explicar para vocês. Eu costumo usar tudo ou no terminal ou no editor de texto que eu uso, que é o Vim, que não importa, vocês não precisam saber que ele existe. Eventualmente vocês vão ver ele aqui porque eu vou usar ele, mas não finjam que ele não existe. Importante o Git é uma ferramenta de terminal. Todas as ferramentas de controle de versão costumam ser de terminal, isso é meio que padrão também. Um dos principais motivos para ser de terminal hoje em dia é porque dá para você automatizar isso. Então você pode deixar um servidor rodando comandos de Git para você, e servidores você só tem acesso por terminal, você não tem interface gráfica. Então é um negócio que faz ele ser mais compatível com diversos ambientes de desenvolvimento. Enfim. Então eu vou basicamente ensinar comandos de Git aqui. Eu vou explicar os conceitos de Git, como ele funciona, e depois eu vou mostrar os comandos que usam esses conceitos para fazer de fato coisas e fazer todas essas coisas que eu falei de manter versões do seu projeto. Vamos voltar aqui para o login. Okay. E como eu falei, como toda ferramenta de versionamento, ele... Opa, meu negócio ficou um pouquinho doido. Ok. Ele enxerga os seus arquivos, o seu projeto, como uma sequência de linhas. E quando ele detectar a mudança, ele vai detectar linhas que mudaram nos seus arquivos. E quando ele precisar sincronizar mudanças suas com a mudança de outra pessoa, ele vai fazer essa que a gente chama de mesclar essas mudanças linha a linha. Então, por exemplo, ele não consegue mesclar
arquivos de imagem, que é uma coisa que vocês vão ter que usar fazendo um jogo. É muito comum um jogo você ter arquivos de imagem. Vou ter um PNG ali que é o sprite do personagem. Isso é um arquivo binário, é um arquivo que ele não está em formato de texto, então o Git não sabe resolver conflitos nele linha a linha, mas ele ainda consegue versionar. A questão é que se duas pessoas mexerem no mesmo, o que vai acontecer é que quem mexeu por último vai sobrescrever, porque não tem o que fazer. O arquivo binário não tem como você quebrar ele em partes. E bom, e como é que funciona então essa parte de usar distribuído? Então aqui cada caixinha de novo é como se fosse um computador. Aqui embaixo, local, seria a máquina de vocês, onde vocês vão estar desenvolvendo o projeto de vocês. Pode ser o notebook de vocês, pode ser o computador da casa de vocês, pode ser um computador da rede Linux, pode ser um computador do laboratório do SEC, lá do IME, do instituto que vocês tiverem, não importa. É o computador que vocês estão trabalhando no momento, ele vai ter uma cópia dos arquivos do projeto. E vai existir um servidor, apesar desse distribuído já vai ter sim um servidor que tenta manter a versão oficial, a versão mais estável do projeto de vocês. E aí tem diversos serviços, empresas que fornecem um serviço desses de hospedagem de arquivos gerenciados pelo Git. As duas mais famosas são o GitHub e o GitLab. A diferença é que o GitHub ele é gerido pela Microsoft e o GitLab ele tem uma empresa própria e ele é software livre. Então, em geral, eu pessoalmente prefiro fazer coisas no GitLab. Então, a questão é que sempre que você fizer uma mudança aqui localmente, dá pra ver o meu mouse? Dá pra ver o meu cursor? Imagino que sim. Sim. Nada pra ver. Beleza. Então sempre que você fizer uma mudança aqui, você vai mandar aquilo que a gente mostrou aqui na primeira parte, essa parte aqui de mandar mudanças para as outras pessoas. O que o Git faz é que ele manda suas mudanças para a versão que está hospedada na nuvem e as outras pessoas puxam o que está na nuvem para o computador delas. Então, basicamente, as pessoas fazem upload de mudanças e as outras pessoas fazem download. E é vários vai e vem de download e upload para manter todo mundo sincronizado. E tudo isso é feito automaticamente para vocês. Assim, vocês têm que dizer um comando, eu quero fazer o upload, e ele vai mandar todos os arquivos, vai sincronizar bonitinho. Aí vai falar, agora eu quero fazer o download. Aí ele vai fazer e vai trazer as coisas. A maneira como ele se comunica, isso aqui é um detalhe interno, mas vai ser importante daqui a pouco, ele usa... o ideal é usar o que a gente chama de SSH, é um canal de comunicação. Né? Em geral, por exemplo, quando a gente acessa páginas na internet... Meu programa tá ficando meio doido, eu vou usar o mouse. O normal é usar HTTP, né? Isso aqui a gente usa para visualizar páginas na internet. O SSH a gente usa para outras coisas e o Git em particular usa para transferir arquivos. Mas daqui a pouco isso vai ser importante. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como instala o Git. Né? Falei um monte, vamos instalar e ver como é que funciona. E aí, eu estou no Windows, eu vou mostrar principalmente como faz no Windows, porque no Windows dá mais trabalho. No Linux, é só isso aqui. Você roda esse comando, provavelmente você deve ter um Debian ou um Ubuntu, que é a distribuição de Linux mais comum. Você roda isso daqui, você instala o Git e acabou. Daqui em diante você pode usar os comandos no terminal que está funcionando. Se você tem uma distribuição um pouco diferente, tipo um Arch Linux, um Fedora, aí você tem que ver como que é o seu sistema de instalar pacotes. É só instalar o pacote do Git e já vai ser uma linha de comando também. Sempre que tiver um cifrão aqui, que eu estiver mostrando e tiver um cifrão aqui no começo da linha, é porque isso aqui é algo que você usa no terminal. Não sei se vocês vão ver aqui no terminal, ele sempre começa a linha de comando com... Ah, tá bem lá embaixo, deixa eu... Ele sempre começa a linha de comando com cifrão, né? É um padrão bonitinho, eu posso digitar comandos. Então sempre que tiver um cifrão aqui nas minhas anotações é porque aquele é um comando de rodar no terminal. Então eu vou mostrar como que é para instalar no Windows. Então para isso eu vou no site do Git. Não sei se dá para ver aqui, a URL deve estar meio pequena, mas é git-scm.com. Deixa eu mandar no Discord, porque não é uma URL muito óbvia. Vamos olhar aqui. Esse aqui. E aí aqui você vai em Downloads, você vai em Windows, e aí aqui tem algumas opções. E aí basicamente o que importa é pegar essa versão, a primeira opção aqui de cima, em geral vai ser, a não ser que o seu computador esteja usando o computador dos seus avós, vai ser 64 bit. Então é só clicar aqui e baixar. Não sei, aparece o pop-up para vocês? Não aparece. Bom, eu estou baixando aqui no meu computador. Não sei onde vocês vão baixar. Eu vou mostrar o desktop. Pronto.
Então, tô baixando aqui, em geral eu baixo. Eu costumo baixar aqui. Inclusive eu baixei esses dias para testar e já tá lá, vai substituir. Aí eu vou abrir aqui o instalador, eu acredito, é um software livre, eu tô seguro. O chato de instalar no Windows é que ele vai fazer várias perguntas conforme eu vou instalando o Git. E elas não fazem sentido nenhum se você nunca usou o Git. Assim, elas são muito muito aleatórias, então eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente essa aqui é uma parte que vocês vão ter que pegar a gravação do vídeo. Aliás, eu tô gravando, né? Tô. Vim aqui e acompanhar passo a passo as coisas que acontecem. Bom, aqui, como sempre, eu concordo com a licença. Esse aqui, inclusive, esse aqui eu acho muito legal, porque já a gente nunca lê, né, os termos de uso, e aqui o termos de uso é a GPL, que é uma licença de software livre, ou seja, isso aqui está dizendo, seja feliz, esse software é totalmente gratuito, faça o que você quiser com ele. É muito bom. Aqui deixa as coisas padrão, instala tudo. O importante daqui, principalmente, é que ele vai associar arquivos que são de Git com Git, ele vai saber reconhecer. E principalmente muito importante é esse Windows Explorer Integration, porque isso aqui permite eu fazer isso aqui. Então eu vou aqui numa pasta que tem um repositório Git, e eu consigo clicar esse Git Bash here. Isso aqui vai ser muito importante depois a gente poder fazer. Então vamos voltar para a instalação. Então deixa tudo como está. Aí aqui começa. Qual que é o editor padrão do Git? Por que um editor? O Git, sempre que ele faz é o que a gente chama de commit, eu vou explicar o que é um commit depois, mas sempre que você precisa salvar uma mudança no projeto, você vai fazer um commit, e todo commit, como eu falei, tem um comentário associado, uma mensagem de texto. Você precisa de um editor de texto para escrever essa mensagem. E o padrão ele vai usar o Vim, que eu falei. Não quero que vocês usem o Vim, porque ele morde bastante. Então aqui tem várias opções. O que eu sugiro para vocês é vocês instalarem o VS Code ou o VS Code, melhor ainda, e colocar aqui para usar ele como editor padrão. O que vai acontecer é sempre que vocês forem fazer um commit, ele vai abrir o VS Code ou o VS Code, o editor de texto que vocês instalaram, vai pedir para você escrever uma mensagem, salvar o arquivo e fechar. Depois que você salvar a mensagem e fechar, aí ele vai conseguir fazer o registro da mudança. Mas eu vou manter o Vim aqui porque eu uso o Vim mesmo. Ele fala que não recomendamos que você use Vim, use outra coisa. Dá pra mudar se vocês não conseguirem, depois dá pra mudar, tudo isso aqui dá pra mudar, mas é importante que isso aqui vai ser o jeito que o seu Git vai começar instalado. Então, instalem um editor de código, qualquer um, mesmo que vocês não sejam programadores, instalem o VS Code, porque vai ser necessário no mínimo para vocês escrever a mensagem de commit, e mensagem de commit é uma coisa muito importante, eu vou mostrar mais pra frente. Isso aqui é outra coisa, contexto só, é que Git, ele dá para você ter vários históricos de mudança paralelos no Git. Não é uma coisa que eu vou entrar muito em detalhes aqui, não preciso entender isso. O problema é que todas essas linhas de mudança têm um nome. E por padrão, a linha que todo o repositório começava chamava master. E a comunidade acho que começou a achar isso problemático, porque historicamente em computação, quando uma coisa se chama master, é porque tem uma coisa chamada slave associada. Então, muitas pessoas, projetos começaram a mudar para, ao invés de master, chamar de main. E aí aqui tem a opção de, você quer que por padrão a gente chame de main? Bem, chama de main. Pode deixar assim, não tem problema nenhum. Mais um que dá para vocês simplesmente deixarem com a configuração padrão, que beleza. Aqui. Aqui, isso aqui é realmente para quem programa muito em Windows, talvez queira usar as opções de baixo. Basicamente as opções de baixo vão fazer que elas permitem você usar o Git no terminal do Windows. Mas eu pessoalmente recomendo não fazer isso. Eu recomendo vocês fazerem aqui o que ele está recomendando. A primeira opção aqui por padrão, que é só usar no terminal do Git, que é o que eu estava usando até agora. Isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de Git Bash, né? Bash é o nome desse terminal, só que Bash normalmente só existe em Linux. Aí o Git fez uma versão de Bash para Windows, que ele chama de Git Bash, que é esse terminalzinho. Ele funciona melhor para Git do que o terminal padrão do Windows. E aqui o que ele está fazendo você só vai conseguir usar o Git a partir do Git Bash. Você não vai conseguir usar o Git a partir do terminal do Windows. Então, beleza, eu acho melhor mesmo, porque assim ele não mistura com as coisas do Windows. Mas se você trabalha com Windows, você programa no Windows, você sabe o que você está fazendo, manda ver. Eu pessoalmente, para quem tá... Oi. Ah não, voltou, é só a câmera que travou, eu achei que tinha Viu, travado. só para avisar, essa câmera travou. Travou? Mas de resto a gente tá vendo você mexendo nos arquivos. Tá, eu vou
reviver a câmera aqui, 2, 3 minutinhos. Tem que reiniciar o aplicativo. Prontinho. Voltou, né? Sim. Beleza. Então eu tava aqui instalando o Git. Tá bom, então aqui vou usar a primeira opção também. Aqui usa a primeira opção, não importa, usa a primeira opção. Tem a ver com criptografia, como ele vai criptografar seus dados. As duas opções são seguras, eu prefiro a primeira porque ela é software livre. Esse aqui é mais chatinho, principalmente se vocês vão trabalhar numa equipe que tem algumas pessoas usando Linux e outras pessoas usando Windows. Ou até mesmo algumas pessoas usando Mac e outras pessoas usando Windows. Porque arquivos de texto, eles, na verdade, a gente fala que eles são divididos em linhas, mas na verdade existe um caractere especial que fica no final de cada linha que fala para o computador: aqui está uma quebra de linha. E esse caractere é diferente no Windows do que ele é no Linux. E aí, então o Git tem que saber como que ele vai salvar esses arquivos internamente. E o que eu recomendo aqui é, deixa eu ver. É a primeira opção. Mas é o que ele fala mesmo. Recomendado, se você está no Windows, recomendado é isso aqui. Recomendado, se estiver no Linux, é isso daqui. Porque o que ele vai fazer, ele vai ser esperto e falar sempre que ele for de fato salvar a mudança que vai ser compartilhada com os outros, ele converte pro formato mais compatível, que é o formato Linux. Por incrível que pareça, nesse caso o Linux é mais compatível. Então deixa a primeira opção, que é o recomendado para Windows. Se você estiver no Windows. Se estiver no Linux, você vai ter instalado pelo terminal e por padrão ele já usa a outra coisa. Ok. Não importa, usa a primeira opção. Não vou ficar explicando tudo, não vale a pena entender tudo. Esse aqui é mais interessante. Eventualmente eu vou explicar isso aqui na aula. Mas, de novo, fica com a primeira opção, porque nesse caso aqui o motivo é porque a maior parte das pessoas quando instala o Git usa-se a primeira opção. Então a consequência disso é que quando vocês forem pesquisar materiais de tirar dúvida e consulta na internet, a maior parte das pessoas vão estar com a primeira configuração. Então, se vocês mudarem aqui, vocês vão ter que lembrar que a sua configuração está diferente quando vocês forem ler o que outras pessoas dizem na internet. Então, eu recomendo fazer o mesmo que todo mundo e quando precisar fazer diferente, fazer manualmente. Vocês vão ver que não é difícil. É bem abstrato. Nenhum, aqui pode deixar nenhum, não tem problema nenhum. Aqui deixa essa primeira opção, não coloque essa segunda opção. Nada disso daqui, não coloquem nada disso. Aqui ele está só avisando que ele vai instalar essas coisas. E aí. Ele vai ter que fechar o processo, tá? Eu vou ter que fechar isso daqui. Tá. Tudo bem. Instala. Aí ele vai instalar. Ele vai sobrescrever a versão que já existe, aqui no caso porque eu já tinha instalado. Vou aproveitar isso para beber um pouco. Enquanto ele vai instalando, é meio que isso. Eu vou começar a explicar o próximo passo. Ele está fazendo já, legal. Uma vez que o Git está instalado, já dá para fazer muita coisa. Já dá para você começar a fazer os seus projetos locais e começar a refazer o registro de mudanças para você, pelo menos você com você mesmo, já conseguir consultar o seu histórico de mudanças, reverter mudanças e coisas assim. Você ainda não vai conseguir trabalhar com outras pessoas. Para isso, vai ter que fazer mais um último passo, que é você cadastrar credenciais do seu Git para ele poder se autenticar com os serviços online, aquele que eu falei, o GitLab e o GitHub, para você poder se autenticar nesses serviços e você poder mostrar para esses serviços que você é você, né? Meio que você vai ter que configurar entre aspas, um usuário e senha, para eles te darem permissão para mandar os arquivos pela internet para eles. Não quero reinstalar. Não quero reiniciar. Bom, vamos reabrir de novo o Git Bash.
Deixa eu ver se o... Ok, ele consegue pegar. Tá bom, é isso que eu queria mostrar do... depois eu vou ter que voltar mais coisas. Mas agora eu vou voltar pro... as minhas anotações. Bom. Tá bom. Então nós instalamos o Linux. Então a próxima coisa é essa parte das credenciais. Como é que isso funciona? No seu computador, na pasta do seu usuário, que muda se você está no Linux ou no Windows, mas não importa. Na pasta do seu usuário, eu espero que vocês saibam achar essa pasta. O Git vai procurar uma pasta especial chamada .ssh. Não importa muito porque que tem esse nome, esse é o nome que ela vai ter, tanto no Windows quanto no Linux, quanto no Mac. Dentro dessa pasta ele vai procurar dois arquivos. Um arquivo chamado idrsa e um outro chamado idrsa.pub. O que é isso? Isso são as suas credenciais para poder então fazer o upload de mudanças, upload e download de mudanças para serviços de Git. Para provar que você é você mesmo, está fazendo isso num computador confiável, para não ir nenhum malandro ir lá e ficar mandando coisas indevidas para o seu projeto. E alterando e corrompendo coisas, né? Então precisa ter esse nível de segurança. Esse nível, é uma autenticação bem forte isso daqui, porque ela é feita de 3 partes. Ela é feita de uma chave privada, uma chave pública e uma passphrase, que é basicamente uma senha. Então aqui você vai precisar... vai ser um comando de terminal que a gente vai fazer. Ele vai gerar esses dois arquivos pra gente, vai gerar uma chave pública, vai gerar uma chave privada e vai pedir pra gente fornecer uma senha. Uma vez que a gente tiver gerado essas chaves, a gente vai pegar a chave pública, não a privada. A chave privada ela é sua, ela fica no seu computador, ela não deve sair do seu computador. Se ela for divulgada na internet, vocês têm que fazer outra imediatamente e substituir, porque você foi comprometido. Deixa essa chave privada no seu computador. Você vai pegar sempre a sua chave pública e vai registrar no serviço que você está usando para hospedar o seu projeto Git. No caso aqui eu peguei o GitLab, por exemplo, e lá você pode registrar várias chaves públicas. O ideal é você registrar uma para cada computador que você usa. Então aqui eu vou registrar o do computador da minha casa, que é o que eu estou usando, mas eu posso ter uma outra que é a chave que eu uso lá na rede Linux, outra que é o que eu uso no notebook do trabalho, enfim. Cada computador deveria ter uma chave pública registrada no GitLab. Tá? E esse aqui é um daqueles casos de façam o que eu falo, não como eu faço, porque na verdade eu uso uma chave para tudo porque eu sou preguiçoso. Mas não façam isso. Façam uma chave pública em cada computador. Como que faz uma chave pública? É relativamente fácil vocês pesquisarem na internet. Tipo, eu quero fazer uma chave pública. Deixa eu mostrar aqui. Vamos abrir o navegador. Eu vou pesquisar por git generate sh aqui. E tem vários lugares. Eu vou ver a documentação oficial do Git. Que o que ele fala para fazer é rodar esse comando aqui. Nota que eles também usam esse padrão de convencer usar o cifrão. Então eu vou rodar esse comando e o que eu vou fazer é que eu vou substituir as chaves que eu já tenho no meu computador. Então eu vou ir para o terminal. Deixa eu mudar para o terminal. Então a primeira coisa eu vou ir para a pasta do meu usuário. Então isso aqui é a pasta do meu usuário. Aqui tem uma pasta, tem um monte de arquivo aqui, não importa. Eu vou dar CD aqui, que não importa muito o que eu estou fazendo no terminal, é só para mostrar para vocês. Mas essa aqui é a minha pasta .ssh que eu falei para vocês. E aqui está a minha chave privada, a minha chave pública. Eu vou só, ao invés de apagar, que seria uma coisa meio arriscada, eu vou só renomear, que seria meio que equivalente a apagar. Eu vou pegar esse cara aqui e renomear para back. Em geral, a gente usa back para ser um backup. E eu vou pegar esse cara aqui também e chamar de .back. Então, tudo que eu fiz foi renomear esses arquivos para ter .back. Porque agora ele não vai mais achar esses arquivos. Os computadores são burros se o seu nome não é exatamente o que você quer. É como se o arquivo não existisse para ele. Então, isso aqui é um truque para você apagar um arquivo, entre aspas, sem perder o arquivo. Você vai ter um backup dele. Ok, então agora eu vou gerar uma chave, que é ssh, como que era o comando? Keygen -o. E aqui ele vai fazer umas perguntas para você pelo próprio terminal que vocês vão ter que responder. Então, eu vou gerar. Vou gerar aqui no espaço do seu usuário .ssh chamado idrsa. Isso aqui você não precisa nem escrever nada, você pode só dar enter, que esse é o lugar padrão que ele vai salvar. Beleza, aí entre uma passphrase, que é uma senha. Eu vou escrever aqui uma senha.
de preferência uma senha forte. Repete a senha. Ele não digita nada quando eu estou escrevendo, é assim mesmo, porque a ideia é que uma pessoa que vai estar olhando por cima do seu ombro na rede Linux não vai conseguir ver a senha que está escrevendo, nem sequer o tamanho dela. E beleza, ele aparece essa imagem bonitinha, que não sei, até hoje eu não sei para que serve, mas o que importa é que ele vai ter gerado arquivos novos. Vai ter um novo arquivo IDRSA e um novo arquivo IDRSA pub. Aí você tem que abrir o arquivo .pub, o arquivo público. Vou fazer aqui um comando de terminal que só cospe o conteúdo do arquivo, que é o comando gato. Aí eu vou copiar. Copiar. Aí eu vou para o navegador. Bom, eu vou lá na minha conta do GitLab. E aí, para cada site, o GitHub vai ser meio diferente, mas em geral vai no seu perfil, procura por preferências, em geral, uma coisa assim, e aí vai ter aqui, chave SSH. Não tem muito segredo. Então vê que eu tenho algumas chaves aqui, aí você cola aqui, vamos botar o título, eu vou botar aqui PC Windows, que é o da minha casa. Eu recomendo não ter uma data de expiração, a não ser que seja tipo um computador público, assim, que você sabe que vai usar por pouco tempo. Enfim, que ele vai expirar, né? Ele vai fazer o que o nome diz. E aí eu vou adicionar essa chave. Ok, ele adicionou, beleza. Aqui, toda essa informação que eu posso mostrar para vocês, porque isso aqui são minhas chaves públicas. Então se eu voltar aqui, ele vai listar todas as chaves e vai estar aqui cadê o que eu acabei de criar? Aqui, PC Windows, eu acabei de criar ela. E agora eu vou conseguir fazer as coisas que eu estava fazendo antes. Então deixa eu voltar lá para a pasta do projeto. Então agora, por exemplo, eu vou poder rodar comandos que envolvem eu precisar me autenticar com o serviço do GitLab. Por exemplo, esse aqui é um comando que ele tenta fazer download da última versão. Não tá mostrando o terminal. Ops. Obrigado, gente. Porque eu tenho que ficar mexendo no OBS. Então, deixa eu fazer de novo. Então, eu tô aqui no terminal. Eu fui para a pasta do meu projeto, então eu dei aqui um comando para ir para a pasta do meu projeto. E eu vou fazer um comando de Git que eu vou explicar mais para frente, que é o comando de fazer download dos arquivos. Quando eu faço isso, ele vai pedir a senha que eu acabei de criar. E aí ele vai puxar as coisas e falar, já tá tudo atualizado, já não precisa mudar nada. Beleza? Então consegui configurar. Vocês vão ter que fazer isso também. Isso aqui você faz uma vez cada vez que você instala Git num computador. Ou pelo menos cada vez que você está num computador novo, que já tinha Git, mas você vai usar o computador pela primeira vez, você precisa configurar a sua chave SSH. É assim que faz. Acabou a burocracia, vamos falar de Git, de verdade agora. Essa aqui é a parte meio repetir o que eu fiz aqui, tem muito tutorial disso na internet, vai ter vídeo na internet mostrando isso, só vocês, se o meu vídeo não funcionar, procurem de alguém, vai dar tudo certo. Se tiverem problemas, pergunta pra gente lá no Discord que a gente ajuda. Bom, agora, por último, vamos criar um repositório Git. Esse aqui é o comando, aqui eu tenho uma pasta de exemplos que eu fiz aqui para isso. Vamos com calma. Eu vou criar uma pasta. Agora eu vou criar uma pasta que vou fingir que é um projeto, mas é só uma pasta com os arquivos de teste. Eu vou chamar inclusive de teste 1. Esse aqui é um comando para criar a pasta. Eu vou entrar na pasta. De novo, eu não sei se era pra estar aparecendo o terminal. Não. Não, você tá certo. É porque eu não tô acostumado a usar o OBS. Eu tenho que manualmente mostrar. Então, desculpa. Aqui, no fundo, o que eu fiz aqui foi... Eu criei uma pasta vazia, onde eu vou começar um repositório novo. Foi só isso. Na verdade, melhor ainda, para vocês, o jeito melhor de fazer isso é outro jeito. Deixa eu mostrar aqui. Isso, vai ter que ser assim. Eu venho aqui no Explorer do Windows. Essa aqui é a pasta... Eu devia ter feito por aqui, que é mais fácil de entender. Então eu tenho uma pasta vazia aqui que eu criei. Eu entro nela. Aí vocês fazem botão direito, Git Bash aqui. Quando vocês clicarem isso, vai aparecer o Git Bash. E aí aqui vocês escrevem Git init. Pronto, isso criou um repositório Git. Então agora essa pasta, o Git sabe que essa pasta é um repositório Git. Ou seja, repositório é uma pasta com arquivos que ele vai versionar. Ele vai começar a prestar atenção nas versões dos arquivos pra gente. Vamos voltar pra cá. Ele demora um pouquinho para aparecer. Apareceu, tá bom. Vamos para a próxima parte das anotações. Commits. Então, o commit, eu falei bem por cima, mas o commit ele é basicamente um registro
de uma mudança que aconteceu, uma unidade de mudança que aconteceu no projeto de vocês, né? Apesar de ser uma unidade, ela pode envolver múltiplos arquivos e múltiplas linhas alteradas, mas a gente divide o nosso histórico de versões nessas unidades de mudança chamadas commit. E elas fazem. E aí o que o Git faz é que ele cria uma sequência desses commits que compõem o histórico de mudanças que o seu projeto teve. E a maneira como esses commits funcionam, então a gente usa já essa representação de bolinhas e setinhas, que para quem está fazendo algum curso lá no IME vai ver muito de bolinhas com setinhas na vida, que é o que a gente chama de um grafo, mas isso não importa, o que importa é que cada bolinha é um commit. Aqui eu estou dando um número para identificar cada commit, e todo commit ele guarda dentro dele as informações de qual que é os arquivos que foram alterados, né, qual que é o estado mais recente agora desses arquivos alterados, e ele também guarda a informação de qual que é o commit anterior a este, que é o que a gente chama do commit pai dele. Então, apesar de setinha estar indo para cima, a sequência cronológica é para baixo. Então, o terceiro commit ele é filho do commit 2, o commit 2 é filho do commit 1, porque assim ele sabe com relação ao que as mudanças foram feitas. Então, aqui imagina que é um repositório novo que a gente começou. Eu vou fazer exatamente essas mudanças no exemplo, mas eu adicionei 2 arquivos e fiz um commit que ele registra a mudança que é adicionar esses 2 arquivos. Aí eu vou modificar um arquivo, o arquivo A, e eu vou adicionar um terceiro arquivo C. Isso vai ser o meu commit 2. E aí no commit 3 eu vou remover o arquivo B. E aí no final o que vai acontecer é que eu vou ter um repositório com o arquivo A na versão 2, na versão do commit 2, e eu vou ter o arquivo C com a primeira versão dele que foi introduzida no commit 2. Deu para entender aqui por que chega nisso? Fez sentido? Isso aqui é bem importante entender. Tá fazendo sentido? Sim, faz sentido. Eu vou supor que o silêncio quer dizer que tá tudo certo. O que eu ia falar? Sim. E isso aqui já mostra um pouco do que são os tipos de mudanças que o Git sabe registrar. Só existem 3 tipos de mudanças que ele registra: arquivos adicionados, arquivos modificados e arquivos removidos. Tudo se resume a isso. E quando o arquivo é modificado, ele marca que linhas que foram modificadas. Vamos fazer isso então no terminal de verdade agora. Dessa vez eu não vou lembrar de mostrar o terminal aqui. Eu vou fazer tudo pelo terminal para não ficar tendo que ficar trocando de janela e tudo mais, mas vamos lá. Então eu estou na pasta, ela é uma pasta vazia, tudo que tem essa pasta .git aí, mas não importa essa pasta é interna do Git, ela está escondida, se eu fizer assim vai dizer que não tem nenhuma pasta. Eu vou criar um arquivo chamado A. Então, eu vou chamar a de a.md.txt só para ele ser um arquivo que dá para ler. E eu vou escrever oi nesse arquivo. Então tem um arquivo A, né? O comando cat, ele não importa. Importa aqui que eu estou mostrando o que tem dentro do arquivo A. E eu vou criar um arquivo B também. E aqui eu vou dizer tchau. Okay? Então agora tem 2 arquivos na minha pasta, a.txt e b.txt. E aí o Git, eu vou fazer vários comandos aqui, mas depois eu vou explicar melhor os comandos dele. Eu vou só mais para mostrar o histórico de mudanças. Rapidinho, não se importa com o que eu estou fazendo, é só para mostrar. Então, aqui ó, aqui eu fiz um commit, ele vai dizer, olha, você criou o arquivo A e você criou o arquivo B. Vamos fazer o segundo commit rapidão. Eu vou acrescentar uma linha no arquivo A. Então, ele é um pouquinho lento. Agora o arquivo A, ele tem 2 linhas. E eu vou... Eita, o terminal morreu. Nossa, que estranho. Vamos abrir de novo aqui. Okay, não sei porque que ele morreu. E vamos... Opa, tem uma mensagem aqui. Tá, não, a mensagem não foi comigo. Vou voltar pro terminal. Aqui, tá bom. Eu vou... O que tem que fazer no segundo commit?
tem que modificar o arquivo A e adicionar o arquivo C, tá bom. Então vamos adicionar o arquivo C. Ah, não funcionou. Eu errei tudo. De novo, essa parte aqui não importa muito, importa o que eu estou falando. Eu estou criando um arquivo C que eu vou escrever alguma coisa nele. Estou escrevendo não sei. Então, tem um arquivo aqui. Então, se eu der, listar o que tem nessa pasta, tem o arquivo A, o arquivo B e o arquivo C. E agora eu vou fazer um commit. Não importa muito. E aqui já vai dar pra ver esse negócio das setinhas. Então, se eu fizer esse comando legal aqui, ele já vai mostrar aqui embaixo. Então tem aqui ó, o primeiro commit. Né? Ele mostra lá quem é o autor, qual que é a data que eu fiz e qual que foi a mensagem que eu associei esse commit. No caso eu chamei de primeiro commit. E aqui tem o segundo commit. Então ele faz aqui uma sequência. No caso aqui ele está fazendo o contrário do que eu fiz. Então, nas anotações eu fiz de cima para baixo, meio que por conveniência, mas em geral coisas de Git mostram de baixo para cima, então o de cima vai ser mais recente. Então aqui está o segundo commit. Eu vou fazer o terceiro commit aqui rapidinho. Acho que eu não vou fazer não, porque acho que já está quase na metade do tempo. Vou pular isso. Mas enfim, o commit vai fazer essa sequência de bolinhas com setinhas, que é a sequência de mudanças. Cada commit então é um registro do que mudou, por que mudou, o porquê fica na mensagem, e quem mudou, que é o autor, e tem o quando, tem a data e tudo mais. Dá para ver exatamente quando que uma mudança aconteceu. Agora vamos explicar o que eu fiz, né? Como que funciona fazer esses commits. Essa aqui é uma parte um pouquinho mais trabalhada de ter, mas é bastante importante. Eu vou com bastante calma para vocês verem exatamente como que funciona o commit. Então, o commit, ele guarda, ele congela, né, no Git, uma versão do arquivo, mas isso não me impede de alterar o arquivo depois que ele já foi commitado. E o que vai acontecer é que o Git ele percebe que o estado atual do arquivo está diferente do que era para ser o registrado no último commit. E a ideia é que para eu pegar um arquivo que está modificado, um arquivo que foi criado ou removido, e transformar essas mudanças num commit, e portanto perceber que o estado dos arquivos está estável, né, ele está sincronizado com os commits, envolvem uns 2, 3 passos para eu conseguir fazer isso. Vamos entender esses passos. Então o Git, todo arquivo no seu repositório no Git, ele está em 4 possíveis estados, que é essas caixinhas que eu coloquei aqui. Né? Cada coluna é um estado que um arquivo seu pode estar. Então o normal, assim, se você acabou de tá tudo certo, é para o seu arquivo tem que estar commitado. Né? Então aqui eu vou dizer, no commit 1, o arquivo A está na versão 1 dele. Então esse arquivo está commitado. Eu não fiz nenhuma mudança, então o arquivo está exatamente igual ao último commit. Então não tem nenhum arquivo que está nesse estado. As anotações. Droga. Eu vou algum dia ser um bom youtuber que sabe fazer isso. Bom, ok. Anotações, desculpa. Então aqui foi as bolinhas, aqui estão mostrando como fazer commits. Então tem colunas. Cada coluna é um estado que seus arquivos podem estar. Então aqui é uma linha do tempo. Então eu vou rodar vários comandos de Git aqui e vou mostrar o que acontece conforme eu rodo cada comando. E aqui então começa tem um arquivo commitado, ele não está modificado, então não está nenhum desses estados. E aí eu vou fazer duas coisas. Eu vou modificar um arquivo e eu vou criar um arquivo novo. No caso aqui eu vou criar o arquivo C, porque o B já existe. Quando eu modifico um arquivo, o Git vai perceber que ele está modificado e vai deixar ele nesse estado. Quando eu crio um arquivo novo que o Git não conhece ainda, ele vai chamar de untracked e vai aparecer aqui. Então vamos mostrar isso daqui. Eu vou ficar esperto para ficar mostrando o terminal. Tá, então agora sim, com calma, tudo que eu fiz agora com muita calma. Então por enquanto tem o arquivo ABC. Eu vou criar o arquivo D. Então eu vou fazer só assim. Tá? E eu vou modificar o arquivo A. Eu acrescentei uma linha no arquivo A. Então, se eu simplesmente olhar os arquivos, vai mostrar só que tem o arquivo D.
Isso aqui é o sistema operacional me listando para mim. Mas se eu usar o comando git status, que é o comando mais importante do Git, se vocês esquecerem tudo, lembrem que existe git status, ele vai dizer o que está acontecendo. Ele vai mostrar exatamente essas caixinhas. Ele vai me dizer que, olha, tem um arquivo que está modificado, que é o A, e tem um arquivo que está untracked, que é o D, que ele não conhece. Ele, inclusive, dá umas sugestões do que você tem que fazer. Então, por exemplo, o que ele está sugerindo aqui, se eu quiser eventualmente comentar esse arquivo, eu tenho que usar esse comando git add, que eu vou usar daqui a pouquinho. Se eu... Também, a mesma coisa para o D. Se é um arquivo novo e eu quero eventualmente colocar ele no commit, eu tenho que dar git add. Agora, se eu, por exemplo, fiz uma mudança sem querer e eu quero voltar para o estado original que estava no último commit, posso usar esse git restore, que ele vai tirar as mudanças que eu fiz e voltar para a última versão. Isso é comum para, tipo, sei lá, você está fazendo alguma coisa no jogo, aí você quer experimentar uma mecânica nova, aí você vê que quebrou tudo. E putz, não sei o que está acontecendo, mas beleza, você não fez commit ainda, é só eu dar um restore, volta tudo para como estava no último commit que você sabe que está funcionando. Esse é o caso fácil, porque pode ser que às vezes, como eu falei, pode ser que está mais atrás o último estado aqui funciona, mas isso aqui já ajuda para esse caso mais imediato. Beleza, então isso aqui foi só eu modificar o arquivo. Eu não usei o git ainda, exceto para usar o git status, que é para me dizer o que aconteceu. Mas o git não fez nada, ele não fez nenhum registro ainda. Ok, para as anotações. Então eu vou fazer isso que ele falou, que é o git add. Por que ele diz add? Onde que eu estou adicionando o A? Ele está adicionando o A no que a gente chama de stage, né, o palco. A ideia é que, imagina que o commit é uma foto, que você vai tirar do estado dos seus arquivos, só que você está no auditório e tem um palco e você só consegue tirar foto do palco. Então, a ideia é que você quer tirar foto das pessoas atuais, as pessoas têm que subir no palco para tirar foto, senão elas não entram na foto. Certo? Então você tem que. E você precisa ter um controle fino assim do que você quer que entre, o que você não quer que entre no commit. Pode parecer meio artificial, mas é muito comum você ter um arquivo que você modificou e você não quer que ele entre no próximo commit ainda, ou talvez nunca. Então você só vai colocar no palco os arquivos que você sabe que você quer colocar no commit. E para isso você tem que explicitamente adicionar o arquivo no stage, que é que a gente chama de dar add no arquivo, adicionar ele. Então quando eu fizer o comando add, ele vai vir de modificados para A. Eu não fiz nada com o B, então ele continua untracked. Depois a gente vai ver o B. E aí uma vez que ele está staged, eu vou poder fazer o commit usando o comando git commit. Vou mostrar esses dois comandos agora. Vamos mostrar o terminal. Está aparecendo o terminal? Não. Por que não apareceu? Agora sim. Vamos lá. Então vou dar git add A. Deixa ele aqui com calma. Aqui é legal porque o Git sabe autocompletar, que a gente chama o nome do arquivo. Você pode só começar o arquivo e apertar Tab, que se não tiver nenhum outro arquivo com o mesmo prefixo, ele vai deduzir que é esse arquivo e vai completar o nome inteiro para você. E aí eu vou adicionar o arquivo. Aqui está avisando que ele fez aquela conversão de quebra de linha do Windows, tudo bem. Tá tudo certo. Agora você dá um git status para ver como é que está a situação. Ver, olha, essas mudanças estão prontas para serem commitadas. Ela fica verdinha, ela está staged. Né? E da mesma forma eu posso tirá-la do stage, eu vou mostrar depois como eu tiro do stage. Por enquanto eu vou seguir adiante com o commit. Então se eu escrever commit, o que vai acontecer, como eu falei, lá quando eu estava instalando o Git, ele vai precisar escrever uma mensagem. E para isso ele vai abrir o editor de texto. No meu caso, vai ser o Vim. Para vocês eu espero que seja algum outro editor que vocês estão mais familiarizados. Se for Vim, beleza, mas normalmente não vai ser. Então só para vocês verem que essa parte vai ser diferente para vocês, quando isso acontecer com vocês. Mas no fundo não vai acontecer isso. Ele vai abrir um editor de texto para eu escrever a mensagem. Quando ele abrir o editor de texto, ele vai começar aqui com essa primeira linha vazia e com essas coisas aqui. Essas linhas aqui, como elas estão com uma hashtag no começo, elas são ignoradas. Ele explica isso, né? Então, coisas que começam com hashtag são ignoradas, mas aqui está mais ou menos resumindo as coisas que você está commitando nesse commit. No caso aqui é um arquivo modificado e um arquivo que você não commitou. Fala, olha, esse aqui é um arquivo que não vai estar no commit. Beleza, é isso mesmo que eu queria. E aqui eu vou escrever. Então, em geral, um commit ele é feito de duas partes, um título e um corpo. Então, no título você escreve o que você fez de maneira mais resumida possível. E, em geral, no corpo você explica por quê. Aqui eu uso inglês porque é a minha linguagem padrão, mas vocês podem fazer em português, não tem problema não. Aí eu vou salvar e fechar esse arquivo e ele vai gerar essa mensagem de commit. Uma vez que o commit foi gerado, eu posso
ver esse commit com o comando git show. Ele vai me mostrar o que é o commit. Isso aqui é a cara de um commit. Tá aqui. Ele começa aqui, aparece aquele negócio lá, o autor, a data, aqui está o título, aqui está o corpo. Esse número aqui é uma coisa importante. Esse código aqui é o que a gente chama do hash do commit. Isso aqui é o lembra que nas anotações eu chamei commit 1, 2, 3, 4? Na prática eles têm esse nome feio, que é o que a gente chama do hash do commit. Mas esse é o nome do commit. Eu consigo falar sobre esse commit para o Git usando esse nome dele. E aqui embaixo ele mostra o que mudou. E aqui ele mostra o que eu alterei. Então, no arquivo A, você adicionou, tá, esse verdinho aqui com mais, a linha oitrenovo. E essas duas linhas já existiam. Então ele mostra o que você mudou nesse commit. E aqui eu vou rapidinho mostrar para vocês num repositório de verdade como que é a cara de um commit. Para ficar um pouquinho mais palpável do que esse exemplo artificial. Então eu estou aqui no GitLab, eu vou em um projeto aqui qualquer do Pygmy Dev. Vou pegar. Cadê? Dungeon Architect. Foi um projeto que a gente fez para uma Game Jam do ano passado. Então sempre que você está aqui numa pasta. Isso aqui, inclusive, quando você vai no GitLab, aparece exatamente os arquivos do seu projeto aqui, bonitinhos. Dá para inclusive navegar eles aqui pelo navegador. Dá para até fazer commit aqui pelo navegador, mas eu recomendo vocês fazerem pelo computador de vocês. Mas se eu clico aqui, vai mostrar. Então esse projeto tem 118 commits, isso é até que pouco. E ele mostra aqui todo o histórico de commits bonitinho. Então eu posso clicar num commit atual, ou num commit qualquer aqui, e ele vai mostrar, esse aqui tem um título, Increase Game Resolution. Ele mostra quem foi, qual que é a data e o que eu mudei aqui nesse commit. No caso aqui eu mudei a resolução do jogo. Né? Dá pra ver. Então é isso que é um commit. É uma mensagem, algumas informações e o que mudou. E a gente fez o nosso primeiro commit. Então agora eu vou voltar para as anotações para a gente fazer um outro commit mostrando mais coisas. Agora eu vou fazer um outro commit adicionando o arquivo B, para mostrar que como que entra um arquivo novo. Então que ele vai de untracked para coisa. Mas é meio que um repeteco para reforçar. No caso é o arquivo D, na verdade. Então eu vou dar git. Eu já fiz. Então agora se der git status, vocês vão ver que o A não aparece mais aqui, porque o A agora ele está sincronizado com o último commit. Né? A coisa que aparece é o D, porque ele ainda não é reconhecido pelo Git. Então vamos adicionar o D. E fazer o commit. Terminal, por favor. Terminal. Desculpa. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz git status. Tá? Eu comecei daqui os comandos. Git status, ele mostrou que só está o D faltando, que o A e o B nada, o resto está tudo sincronizado. Aí eu dei git add D, ele fica quietinho quando eu dou. Aí eu vou fazer o commit de novo. Ele vai abrir o Vim. Eu vou escrever add new file D to show how Git detects new files. E eu vou salvar, fechar, mais um commit feito. Aí, como eu já tenho vários commits nesse repositório, tem esse comando chamado git log, que ele mostra, é o histórico, ele mostra o histórico de todos os commits que eu fiz até agora. No caso aqui eu tenho 4 commits, ele mostra todos. Resumidamente, ele mostra só a mensagem e ele não mostra as mudanças que eu fiz. E tem uma variação desse comando, que é o git log -graph, que ele mostra com as bolinhas. Isso aqui vai ser mais interessante quando eu começar a fazer download e upload de commits, vai ficar mais interessante esse comando. Vamos voltar para as anotações. Beleza. Agora eu vou mostrar, vou fazer uma mudança aqui no arquivo D e vou mostrar como que eu me arrependo de ter dado... Nossa, ele sumiu todas as barrinhas dos T's aqui. Como que eu me arrependo e na última hora tiro ele do commit. Vamos lá. Então vamos voltar para o terminal. Ok. Então eu vou lá, vamos modificar o arquivo D. Eu vou colocar mais uma linha. Coloquei uma linha chamada mudei de ideia. Então se der git status, ele está lá modificado. Eu falo, putz, eu não quero commitar, essa mudança quebrou o jogo, mudei de ideia, eu quero voltar como estava antes. Então eu vou fazer o que ele sugere aqui. Não, pera, primeiro eu vou dar add. Vamos supor que eu dei add. Então, ele fala que ele sugere que eu comandar um git restore --staged para esse cara sair do stage, né? Eu tinha adicionado ele, é como se estivesse removendo ele do palco para ele parar de sair na foto. Git restore
Opa, eu escrevi errado. Se você está no terminal e você aperta para cima, ele recoloca o último comando que você escreveu. Então isso é um bom atalho às vezes. E aí você pode só mudar o que precisa mudar. Ok, então se é git status agora, ele volta a ser só modificado vermelhinho. Então aqui em cima ele estava verdinho porque ele estava adicionado no stage, e aqui ele está vermelho porque ele estava só modificado. E aí eu posso dar mais um restore para voltar exatamente como ele estava no commit. E aí eu só dou restore no arquivo. É legal porque o git status ele dá todas essas sugestões aí do que fazer com os arquivos, então já o git te ajuda bastante. E quando você erra um comando, dá para ver aqui que ele ele apagou a mensagem, mas você erra um comando e fala, você não quis dizer esse comando aqui, e em geral ele acerta. Só para mostrar mais uma coisa, eu pessoalmente não uso tanto o git status, eu uso uma versão mais curta dele. Deixa eu fazer uma mudança qualquer aqui só para mostrar. Eu uso o comando git status "-s", de short, de curto. Ele mostra em poucas linhas assim, mas resumidamente. Se a gente tiver vários arquivos modificados, ele vai mostrar um por linha, vai dizer se está modificado, adicionado, untracked, qualquer coisa, ele vai mostrar resumidamente com umas siglas e vai listar todos eles. Então, depois de tempo que você já está acostumado com Git e que você não precisa mais dessas colinhas que ele dá para você, isso aqui é um pouquinho mais rápido de ler e ver o estado, eu prefiro fazer isso. Okay. Bom, é isso, é assim que a gente faz commits. Vamos voltar para as anotações. Não sei se dá para ouvir meu gato chorando. Ok. Aqui eu mostrei o git show e o git log. O git show mostra o último commit, ou você pode colocar aqui o nome do commit, né, o hash, e ele vai mostrar aquele commit. E o git log mostra a sequência dos últimos commits que você fez. E aí, a última coisa nesse assunto é git ignore. É muito comum, e isso vai acontecer quando vocês fizerem um projeto em Godot, tem arquivos que vocês não querem que entre no histórico de mudanças do Git, porque eles poluem o seu histórico de mudanças. No caso da Godot, o exemplo mais comum disso é uma pasta que a Godot cria na raiz do projeto chamada .import. Deixa eu escrever isso aqui. A gente já vai criar uma pasta ali na raiz do projeto chamada .import. E dentro dessa pasta vai ter vários outros arquivinhos. Esses aqui são arquivos internos da Godot que a gente não importa pra gente. E são arquivos pesados, em particular. Isso é importante. Enfim, isso aqui é mais pra quem depois estiver falando de Godot explicar pra vocês pra que serve. Mas é importante que em geral a gente não quer que esses arquivos entrem nos commits. Então a gente quer que o Git ignore essa pasta. Então, para isso, o Git tem uma funcionalidade chamada git ignore, que é um arquivo que você cria e você pode colocar coisas nesse git ignore para ele ignorar estes arquivos. Então, eu vou fazer isso no nosso repositório de exemplo para vocês verem. Vamos mostrar o terminal. Então, aqui eu vou criar um outro arquivo chamado e eu não quero comitar esse arquivo e. Então, se eu só adiciono ele e mando o git status, ele vai falar, esse arquivo e existe, não sei o que lá. Mas então eu vou usar o meu editor de texto para criar um arquivo chamado git ignore. Eu vou falar, ignore o arquivo e.txt. Aqui é uma lista. Você bota um nome de arquivo por linha. Se você colocar uma pasta, como é o caso do ponto import da Godot, ele vai ignorar a pasta e tudo que tiver dentro dela. E para quem entende de regex, aqui você pode botar regex. Você poderia, por exemplo, botar... Por exemplo, assim, eu quero ignorar todos os arquivos PDFs que tem nessa pasta, bota asterisco.pdf, mas isso em geral é um pouquinho mais avançado. Então eu vou criar um arquivo, coloquei uma linha que é e.txt, porque eu quero que ele ignore esse arquivo, eu vou salvar e fechar. Então agora, se eu der git status, ele vai parar de me dizer que o git e está modificado, ele vai me dizer que o git ignore foi criado, porque aí em geral você quer commitar o git ignore no seu repositório, para todo mundo ignorar esse mesmo arquivo. Então a primeira coisa que eu recomendo assim que vocês começarem um repositório Git do projeto de vocês da Godot é criem um git ignore que ignora a pasta import. Imediatamente, assim que vocês criarem, senão alguém vai comitar isso e vai poluir tudo. E commitem esse git ignore para todo mundo reproduzir. Beleza. Eu vou comitar aqui rapidinho. Eu vou comitar com um atalho que não é para vocês usarem. Mas isso aqui é legal. O git add, você pode dar git add de pastas também. Assim como o git ignore, ele vai adicionar tudo que tem naquela pasta.
E aí, ponto, em geral, em qualquer sistema de terminal, significa a pasta atual. Então eu vou adicionar a própria pasta do projeto inteira. Isso significa que ele vai adicionar tudo. Em geral não é bom fazer isso. Eu só quero mostrar para vocês que existe esse atalho, mas o ideal é vocês adicionarem mais especificamente os arquivos, porque como eu falei, é comum vocês terem arquivos que vocês modificaram, mas vocês não querem commitar. Então, se vocês simplesmente derem add ponto toda hora, vocês vão acabar commitando coisa que vocês não queriam sem querer. Então, git add, aqui, eu usei o ponto só para mostrar que ele existe, eventualmente pode ser útil, e é mais útil quando você adiciona uma subpasta, não uma pasta raiz. E eu vou fazer um commit sem abrir o editor, vocês podem fazer isso aqui também. Não recomendo porque não dá para fazer um corpo do commit, mas dá para escrever dessa maneira assim. Isso aqui entre aspas, com esse "-m", ele vai fazer que a mensagem de commit é isso daqui. Então ele vai já criar um commit sem abrir o editor de texto. É um pouquinho mais rápido, não recomendo, a não ser que vocês estejam com muita pressa. O ideal é abrir o editor de texto e escrever direitinho por que você mudou essas coisas. Bom, é isso. Dá o git nar commitado. Vamos voltar para as anotações. De commit, na verdade, é isso. Agora nós vamos falar de como sincronizar commits via internet. Então eu acabei essa parte das anotações. Eu vou para o último arquivo de anotações, que é esse aqui, que a gente chama de ramos remotos. Então, voltando para essa imagem aqui que eu tinha visto, eu falei que você vai ter sua cópia local dos arquivos, vai ter a cópia remota nos serviços de hospedagem de Git, e você vai ficar fazendo download e upload. O que é cada tipo de download e upload? Então, para o Git, eu chamei de download e upload porque é os termos mais comuns para isso, mas o Git chama de push e de pull. Quando eu faço upload, eu estou fazendo um push, eu estou empurrando os meus commits locais novos para os repositórios remotos, para eles incluírem isso no histórico de mudanças. E quando tem mudanças lá que eu ainda não tenho, eu faço um download delas usando o comando pull. E tem uma versão diferente de download, que é a primeira vez que eu vou pegar um repositório que não fui eu que criei, né, que alguém da minha equipe já criou o repositório, ao invés de eu fazer git init para criar um repositório novo, eu quero baixar o repositório da outra pessoa já sincronizando com o Git. Aí eu vou usar um comando chamado git clone. Eu vou mostrar esse git clone primeiro, antes de explicar melhor como é que o push e o pull funciona, porque isso aqui é uma coisa que vocês vão com certeza usar. Então, eu vou voltar aqui para o terminal. Deixa eu mostrar o terminal. Tá. Então, essa é a pasta test1. Eu tenho que dar... eu só vou poder fazer isso depois, né? Porque eu tenho que dar push do repositório. Tá, então eu mostro depois. Ok, meu headset tinha morrido. Já voltou? Muitas coisas morrem aqui, é meio precário, desculpa. Voltou. Voltou, né? Vamos voltar para as anotações. Tá, então depois eu mostro quando, porque eu tenho que ter já dado o push do repositório para isso funcionar. Vamos entender como que funciona. Isso aqui é interessante. Então, imagine que nós já estamos lá na frente, já estamos em trabalho equipe, já tem o Git, a gente já fez vários pushes e pulls. Então já você vai ter essa situação. Você está aqui no local A, você tem os seus commits locais. O seu coleguinha está no local B, ele tem os mesmos commits, porque vocês estão sincronizados nesse momento. E o remoto aqui é o serviço do GitLab, do GitHub, que também está igual. Aí você foi lá e fez uma mudança e commitou sua mudança. Então agora tem o commit 4. E aí você quer distribuir essa mudança para todo mundo. Você vai fazer um push desse commit para ele você fazer o upload disso para o remoto. Agora o remoto vai incluir esse novo commit no histórico. E aí com isso, o seu coleguinha que está no computador B consegue fazer pull, o comando pull, e ele vai puxar tudo que tiver de commits que estão no remoto, que ele ainda não tem, e é meio confuso dizer isso em português, mas vai puxar esses commits, vai trazer esses commits e colocar eles em sequência. Isso aqui é um caso muito bem comportado, né? Que você fez uma mudança enquanto ninguém mais estava mudando, só você distribuiu tudo ao mesmo tempo. É aquele primeiro exemplo que eu dei lá na motivação. É o caso fácil, que não precisava nem de Git para fazer, mas o Git consegue fazer, né? E quando acontece isso daqui, que o Git simplesmente consegue pegar os commits do remoto e encaixar certinho na sequência, a gente chama isso de fast forward. Que ele conseguiu acelerar os commits, porque isso não é o normal. O normal é ele precisar fazer uma maracutaia mais doida. Acho que é melhor eu mostrar um exemplo por vez, tá bom. Eu vou
Vamos fazer o push, vamos mostrar como que funciona então. Então eu vou criar um repositório novo para isso. Vou ter que lembrar de apagar isso depois. Bom, eu estou no GitLab para... eu tenho que mostrar o GitLab, mas não estou mostrando, né? Vamos mostrar. Aqui. Então eu estou no GitLab, ignorem essa pasta. Então no GitLab, uma vez que vocês tenham uma conta no GitLab, estão logados, vocês vêm aqui nesse botãozinho de mais e falam, eu quero criar um novo projeto. Novo projeto. Então aqui você está criando uma hospedagem para o seu projeto. Ele vai estar vazio ainda, depois eu vou incluir as coisas nele. Eu quero criar um projeto em branco, eu vou chamar de exemplo workshop. Eu quero criar como sendo meu mesmo. Então eu estou criando na minha conta, não no SpigGameDev. Eu vou criar ele como privado, porque isso é só um código de teste. E aqui, isso é uma coisa legal. Quando você começa um projeto novo no GitLab, ele pode já criar uns arquivos para você ali. No caso, eu não quero porque eu já tenho arquivos. Então eu não quero que ele faça nada, porque eu vou dizer para ele quais são os arquivos iniciais. Aí eu mando criar o projeto. Beleza. Quando ele cria um projeto aqui, não tem nenhum arquivo, ele fala um monte de comando Git que eu posso usar para poder sincronizar, porque ele não sabe que está associado, que esse cara que eu criei aqui no site do GitLab, ele não sabe que isso está associado ao repositório local que eu criei. Eu preciso configurar para ele saber que isso acontece. Né? É essa última opção aqui. Eu quero dar push num repositório que já existe. Então, para isso, eu preciso registrar essa hospedagem remota no meu repositório local, e aí eu vou poder dar push disso. Então, a primeira coisa, eu vou então registrar esse comando aqui. O que esse comando faz? Git, eu quero adicionar um remoto, né, uma hospedagem remota, que eu vou chamar de origin, esse é o nome padrão, a gente chama de origem, porque daqui todo mundo vai sincronizar com a origem, e aqui eu vou dar o endereço. Isso aqui é o endereço do repositório. Eu vou copiar esse comando e eu vou colar no terminal. Se você quer, Ctrl+C, Ctrl+V não funciona nesse terminal, tá? Vocês têm que fazer Shift Insert. Não sei porquê. O Windows é estranho. Pronto, adicionei o remoto. Se o Git não fala nada, quer dizer que deu certo, tá? Ele segue a convenção de só falar coisas quando dá errado. Eu estou meio agachado aqui, né? Vou voltar pro site. E aí ele fala para fazer isso daqui. Você pode fazer todos esses daqui, mas não precisa. O importante são esses dois do meio. Git add origin e esse git push menos o origin, algo que eu vou explicar o que está fazendo. Aqui para cima para ficar mais fácil de enxergar. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Vamos esperar. Ok. Então o que esse comando está fazendo? Vamos quebrar ele por partes. Git push é o que eu falei. Normalmente você não precisa colocar tudo isso, né? É só a primeira vez que você vai dar push no seu repositório, você precisa dizer umas coisas a mais para falar, eu estou dando push das meus commits naquele remoto, porque eu posso ter vários remotos, né? Se vocês lembrarem do desenho que eu fiz, eu posso, por exemplo, ter uma versão no GitLab e uma versão no GitHub. Às vezes isso faz sentido. Na verdade, com certeza faz sentido quando você está fazendo um projeto que é um projeto que muitas pessoas trabalham e você não quer que todo mundo tenha acesso direto à origem. E a ideia é que as pessoas tenham as suas cópias da origem e só de vez em quando você pega só alguns commits dessas pessoas. Né? Assim que projetos grandes de software livre são desenvolvidos, por exemplo, a Godot. Então, em geral, se você quer mexer na Godot, que é software livre, todo mundo fala que todo mundo pode mexer, você não vai dar push direto no repositório da Godot lá no GitHub. Você vai criar o seu repositório e você vai pedir para eles pegarem alguns dos seus commits. Por isso então que eu preciso especificar. Então eu estou dando push na origem. Esse "-u" é para ele lembrar que de agora em diante todos os meus commits vão estar sempre associados com a origem. E all é para ele mandar todos os commits que eu tenho. Eu poderia mandar só alguns. Então eu faço isso daqui. Ele vai mandar. Ele pede a senha, né? Aquela senha que a gente fez. Por isso que tem que ter feito toda aquela configuração. Nessa hora você não iria conseguir fazer isso se você não tivesse configurado suas credenciais. E aqui ele mostra, olha, aquele negócio que a gente falou do main, do master, então, meus commits normalmente eles estão no que a gente chama de um ramo chamado main. Isso vai ser importante daqui a pouquinho. E o que ele fez, ele criou um ramo com o mesmo nome, na origin, chamado também main, e ele falou, mandei tudo que você tinha na sua main para main remota. Então agora se eu voltar para o navegador e eu atualizar a página, vai ter os arquivos que eu criei.
Meus arquivos estão na internet, todos, até o git ignore, tá tudo aqui. Dá até para ver o histórico de commits, como eu tinha mostrado antes. Então, olha, tá online, tá remoto, tá distribuído já. Então agora eu vou mostrar como faz clone e como faz pull também dessas coisas. Então, veja que eu estou em outro computador, certo? Eu vou até mostrar isso de uma maneira como se fosse do começo, para relembrar como faz isso. Então imagina que eu estou aqui, sou outra pessoa, eu quero clonar, quero pegar e baixar esse repositório. Então, quando não fui eu que criei, eu quero baixar pela primeira vez, só na primeira vez, eu vou fazer o que a gente chama de git clone. Então, eu vou até fechar o terminal de novo. Vou abrir eu vou na pasta onde eu quero que esteja o meu projeto. Eu vou fazer um git bash here. Aí eu vou lá no site do repositório onde meu coleguinha vai ter feito o upload. Eu vou aqui em clone, tem esse botão azul. Eu vou copiar esse primeiro endereço dele. Né? Eu cliquei aqui, ele copiou. Aí eu vou para o terminal. O Shift Insert para... eu vou fazer git clone e aí eu vou colar o endereço. E aí ele vai clonar esse repositório e vai colocar ele numa pasta nova, depois que eu colocar a senha. Isso aqui você já só precisa fazer uma vez por projeto, né? Primeira vez que você baixa o projeto, se não foi você que fez o git init. Beleza, ele falou um monte de coisa aqui, coisou. Então agora se for olhar aqui, tem tanto o test1, que quando eu criei eu chamei a pasta de test1, mas quando eu criei no GitLab eu chamei de exemplo workshop, e aí por padrão ele vai chamar com o nome que eu cadastrei o projeto. Então tá aqui, e aí eu posso ficar entre esses dois, que é o que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu vou ficar trocando entre essas duas pastas. Então agora o que eu vou fazer um commit push na primeiro computador, que é o test1, e depois eu vou fazer um pull no outro cara. Então eu vou fazer qualquer coisa aqui. Fiz uma mudança. Eu vou adicionar, vou commitar. Fiz um commit. E agora eu vou dar push. Aqui no caso, o meu Git eu tenho umas configurações a mais que ele mostra quando o meu local, a minha versão local está com mais commits do que o remoto. E aparece esse asterisco aqui que fala, olha, tem mudanças locais que você não mandou para o remoto. Está na hora de fazer git push. Ele vai pedir a senha. Tá mostrando o terminal? Tá, né? Eu estou mostrando a janela toda. Deixa eu fazer assim, assim, assim. Beleza. Vamos fazer o git push de novo. Errei. Aí ele faz, mostrou que eu peguei os commits da minha main e mandei pra main do remoto. Se eu for no site agora vai aparecer. Então, se eu atualizar aqui, vai aparecer que o último commit... Voltou? Alô? Ok, Voltou. beleza. A tela tá preta pra mim, pelo menos. Tá preta mesmo. Eu preciso... O que era pra estar mostrando agora? Era pra estar mostrando o navegador. Isso, navegador. Então aqui tá mostrando que apareceu já o commit que eu dei push no site. Então tá aqui já, se eu for ver o histórico de commits ele vai aparecer. Então agora eu vou dar pull lá no outro repositório. Vamos mostrar o terminal. Então agora eu vou trocar de pasta. Eu vou para a pasta que é a pasta que eu acabei de dar clone, que é o computador de outra pessoa. Se eu der pull, inclusive acho que se eu der git status ele já vai me avisar. Não, ele não percebeu que está alterado. Beleza. Vou dar um git pull. Então git pull, ele vai pedir a minha senha. E aí vai fazer download dos arquivos modificados. Ele até mostra que arquivos que foram modificados. Então agora esse cara aqui tem as modificações que eu fiz no outro. Essa é a cara que aparece quando eu dou um git pull. Então, para relembrar tudo isso que eu fiz, vamos voltar para as anotações. Ele demora um pouquinho para voltar as anotações. Dá para ver, já voltou. Voltou. Tá bom. Então, retomando aqui, foi isso. Eu fiz um commit no meu computador, dei push para o remoto, e depois a outra pessoa deu pull, que fez esse fast forward, que é o caso fácil. Agora vamos para os casos um pouquinho mais complicados.
Tá acabando, tá, gente? Falta pouco pra acabar. É só isso aqui é a última coisa importante, vocês entenderem, porque isso vai acontecer com vocês. E aqui que entra a questão de ramos. Porque você deve ter visto a palavra aparecer às vezes, tem uma chamada branch, esse negócio de main, ramo, vamos explicar direitinho. Como eu falei, todo commit tem um commit py, porque isso permite que o Git faça estruturas mais complexas, não lineares de mudanças, né? Então, sabe quando tem a famosa história de viagem no tempo, que o cara vai para o passado, muda e ele cria uma timeline nova? É exatamente isso que o Git consegue fazer. Ele consegue criar várias timelines de mudanças do seu projeto e, mais do que isso, ele consegue juntar essas timelines para juntar as mudanças que aconteceram nos dois lugares, né? É assim que ele consegue sincronizar coisas entre os computadores, porque apesar de localmente eu só ter um ramo, uma branch, o fato de que existe uma cópia dessa branch no remoto e no computador do meu coleguinha já quer dizer que tem mais de uma timeline desse repositório, né? Tanto que se eu fizer uma mudança aqui ao mesmo tempo que o coleguinha faz uma mudança lá, as timelines já divergiram. Pode não estar óbvio aqui, mas o que aconteceu aqui, vou fazer um rabisquinho bem rápido, foi que tinha um commit, outro commit, e aí duas pessoas fizeram commits. Então o que aconteceu aqui, tipo, distribuído pela internet, é que tem duas versões dessa história. E dá até para continuar, poderia continuar aqui e continuaria acontecendo outras coisas. Então o que está acontecendo aqui na verdade é isso, só não dá para ver porque não é muito óbvio porque está em computadores diferentes. Mas até o commit 3 a gente tinha a mesma timeline e a gente divergiu. O que acontece se eu tento dar push e pull nesse caso? Quando eu dou push, beleza, porque o remoto estava igual, então ele consegue só puxar aquele commit novo. O problema é quando eu dou pull. O Git consegue resolver isso, ele é esperto. Ele vai perceber que são duas timelines diferentes, e vai criar explicitamente essas duas timelines e vai juntar elas. Então quando eu der pull, ele vai fazer isso aqui, porque ele é muito esperto. Ele vai criar um ramo local, né, uma branch, que tem esse commit novo, que não tinha na minha timeline local do B. E aí ele vai criar um terceiro commit que junta as duas timelines, que é o que a gente chama de um commit de merge, um commit que mescla as duas timelines. Isso aqui é importante porque quando vocês fizerem esse git pull, ele vai de repente abrir o editor de texto para vocês. Ele vai falar, olha, juntou duas timelines, juntou duas branches, e a gente vai ter que fazer um commit de merge. E como é um commit, tem que ter uma mensagem. Nesses casos, ele já vai vir com uma mensagem padrão de commit, que é estou mesclando tal commit nesse commit. E aí é só você salvar e fechar o arquivo que vai dar tudo certo. É meio chatinho porque é um desses casos que ele vai abrir o seu VS Code e você vai ter que ir lá salvar e fechar. E não é um commit, não é óbvio que vai ter um commit quando você dá git pull, mas vai acontecer. Beleza. E aí quando o B, só que acontece que agora que o B está diferente do remoto. Então o B ele precisa dar push disso, dessas timelines mescladas para sincronizar com todo mundo. Então quando ele der push, o que vai acontecer é que aquele 4 que tinha no remoto, ele vai ser empurrado para ser uma branch e vai ficar igualzinho tá no computador B, e eventualmente quando o A der pull, vai ficar igualzinho ali. Então vai todo mundo ficar com esse negócio. E eu vou mostrar isso acontecendo. Primeiro eu vou mostrar um exemplo disso, onde isso já aconteceu, pra vocês verem como que fica. E aí eu vou fazer no nosso negocinho de teste. Então aqui no navegador, eu vou voltar para os repositórios do SpringDev. Deixa eu fazer outra aba aqui. Aqui, né, esse aqui é legal, dá pra ver. Então, eu tinha mostrado a sequência de commits, eu vou mostrar agora. Aqui, ó, você vai aqui na sua opção de grafo, fica bonitinho. Aqui, ó. E aqui dá pra ver que eu e o Ambriel, a gente estava trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo, e aí ficava dando vários desses merge, assim, então, tipo, porque enquanto eu mexia, ele mexia, aí quando eu dava push, ele tinha que dar pull. E aí acaba acontecendo isso aqui no histórico. Ele fica assim mesmo, ele fica criando esses ramozinhos extras, mas que eventualmente todos convergem para uma timeline central, que é a main. No caso aqui não era a master, porque é um repositório mais antigo. Tá? E dá para ver isso daqui também usando o git log. Eu vou agora fazer isso no nosso exemplo para ver isso acontecendo mais claramente. Mais aos poucos. Não quero isso. Vamos para o terminal, eu acho. Terminal. Tá bom. Então, agora eu vou fazer uma mudança nos dois computadores ao mesmo tempo. Então aqui eu estou no computador 2, eu vou fazer uma mudança no arquivo C, qualquer coisa. Mudei. E eu vou fazer um commit disso. Git -m.
tanto faz. Aqui eu vou começar a ser bem... fazer qualquer coisa na mensagem de commit que realmente é puramente didático. Mas como eu falei, façam sempre boas mensagens de commits e eu vou continuar reforçando isso porque isso é muito importante. Tá, eu não vou dar push ainda porque eu vou mexer na outra pasta. Então eu vou lá para outra pasta. Eu estou mostrando o terminal, né? Tô. Vamos para outra pasta. Vamos fazer outra mudança. Então ali eu mexi no arquivo C, aqui eu vou mexer no arquivo A. Okay. E aí eu vou fazer um commit também. Então agora, na pasta teste1 eu tenho um commit que eu mexi no arquivo A, e na pasta exemplo eu tenho um commit que eu mexi no arquivo C. Eu vou dar push primeiro nessa versão aqui do teste1 e depois eu vou tentar dar pull no outro e vocês vão ver o que vai acontecer. Então eu sou o fulano 1, dei push, foi, porque não tinha ninguém mexendo. Agora eu vou ser o fulano 2. E eu vou tentar dar pull. Ele vai pedir a senha. E aí ele vai abrir o editor de texto. Não abriu? Não, pera, eu tô na mesma pasta ainda. Eu fui pra mesma pasta. Aqui, agora sim. Desculpa, agora sim. Hit pull, vai pedir a senha. E vai abrir o editor de texto para eu fazer um commit merge. Como eu falei, ele já vem com uma linha print deck. Merge branch main de tal pessoa, tal. Não importa. Quando eu faço pull e ele abre o editor de texto para fazer um commit, é para deixar a mensagem que está lá. Então eu vou só salvar e fechar. E ele vai ter feito o commit de merge. Agora, se eu fizer aqui git log --graph, ele vai mostrar aquele negocinho que eu falei. Olha lá. Ele tá. Então aqui tem esse primeiro commit, que eu mandei antes que você e dei push. E aqui foi o outro commit que eu fiz, ele veio depois. E aí ele juntou os dois nesse commit de merge. E é assim que o Git faz, então só pra explicar, isso vai acontecer, vai ter esse commit de merge e o seu histórico vai ficar assim. Tem como evitar, tem como fazer o seu histórico ficar mais retinho, não é super importante. Eu pessoalmente gosto de fazer, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de ler o histórico. Principalmente porque vocês, num projeto de treinamento e em equipe menor, assim, é normal a gente mexer todo mundo a gente só trabalhar com uma branch, né? Eu falei aqui de branch, mas o fato de branches existirem permite que a gente consiga fazer coisas mais complexas. A gente pode criar várias branches auxiliares por diversos motivos. Eu não vou ensinar isso hoje, isso é um pouquinho mais avançado. Hoje, então, é importante vocês saberem que branches existem. Elas estão principalmente distribuídas entre os repositórios locais e remotos. E que quando tem um commit de merge, ele vai criar uma mini branch ali para juntar os commits. Mais do que isso não importa, vai todo mundo... Provavelmente vocês vão todos trabalhar, entre aspas, na mesma branch, que vai ser a main. E nesse caso, que está todo mundo trabalhando dando push direto na mesma branch, eu recomendo fazer uma coisa um pouquinho diferente. Que ao invés de fazer o pull, é fazer um negócio chamado pull menos rebase. Porque ele é mais esperto. Eu vou mostrar primeiro nas anotações o que ele faz, e aí eu vou mostrar com um exemplo. Tá, beleza. Então isso aqui é o que acontece. Então, voltando aqui, vamos voltar para esse caso aqui que alguém fez uma mudança, deu push. Alô? Alô? Vamos ouvir. Ok. Tá acabando, gente. Onde eu tô? Eu tô mostrando as anotações, né? Tá bom. Então, vamos voltar aqui para essa situação onde uma pessoa fez um commit 4, uma pessoa fez o commit 5 e as duas estão tentando dar push meio que ao mesmo tempo. Então, eu vou dar push aqui, beleza. Alguém já deu push e a outra pessoa ficou por último. Aí nesse caso, ao invés de usar simplesmente pull, ela pode fazer um comando diferente, que é o pull menos rebase, que ele vai fazer meio que o que a gente, talvez é o que vocês esperavam, que seria o mais óbvio, mais simples de fazer. Ele vai pegar o commit 5 e ele vai supor que vem depois do 4, então ele vai tirar o 5, colocar o 4 e botar o 5 de volta. Isso que quer dizer com rebase? Ele vai pegar as minhas mudanças locais que diferem do remoto e vão mudar a base delas para ser o que está no remoto. E aí fica muito mais limpinho e bonitinho.
tem que usar esse comando. Isso aqui, não sei se vocês vão lembrar, é uma das opções de instalação do Windows. Então dá para por padrão todo o pool ser com Rebase. Se vocês quiserem, podem fazer isso. Eu só não recomendo pelo que eu falei. Normalmente, qualquer coisa que vocês procurarem na internet, isso não vai ser a configuração que as pessoas usam, porque não é o padrão. Então pode ser que confunda vocês. Alguém fala, faz um git pull e o commit de merge, e para vocês não existe mais commit de merge, porque vocês estão fazendo um pull menos Rebase. Mas outro motivo pelo qual eu não recomendo de imediato fazer o pull menos Rebase é que se acontecer um conflito, que é o último assunto que eu vou falar, ele é um pouquinho mais elaborado. Ele é mais poderoso para lidar com conflito, mas ele envolve mais passos. Então ele é um pouquinho mais avançado. Esse aqui é algo que eu explicaria quando eventualmente eu fizer um workshop de Git avançado que eu pretendo fazer esse semestre, mas não tão cedo. Aí eu ensinaria esse tipo de coisa. Então só saibam que existe isso e às vezes é legal fazer desse jeito. Acho que eu não vou nem mostrar o exemplo, só mostrar que existe. Acho que realmente não vale muito a pena mostrar. O comum vai ser acontecer isso aqui mesmo e não tem problema, isso aqui é o normal, tá? É o mais porque eu gosto de ter um pouco mais de controle do que acontece e o Rebase dá esse controle maior. Vamos falar de conflito, que eu não quero cansar muito vocês. Isso aqui é muito mais fácil mostrar do que eu tentar explicar o que está acontecendo. Como eu falei lá no começo, o Git, então, como vocês viram, ele meio que faz tudo para vocês. Assim, ele detecta o que mudou, ele faz registro de mudanças, faz a sequência, ele me permite viajar no tempo. Deixa eu dar um exemplo aqui de viajar no tempo só para vocês verem. Vamos lá. Então vamos pegar aqui. Esse git log -p ele mostra histórico de mudanças só de um arquivo. Então eu quero viajar no tempo no commit A. Então o primeiro commit do A é esse aqui. Eu vou copiar o nome dele. Copiar. Aí eu vou sair daqui. Para sair desse log você aperta Q. Aí eu vou dar. Eu quero olhar aquele commit. Aí tem um comando especial do Git que é o checkout. Esse é o comando de eu quero que o meu repositório sincronize com tal commit. Se você não especificar o commit, ele por padrão vai sincronizar com o último commit. Mas no caso aqui eu quero que ele sincronizar meu repositório inteiro com esse nome feio aqui. Ele vai falar um monte de coisa, ele está falando basicamente que você está no modo de teste, você está solto pelo universo dos commits, porque você não está associado a nenhuma branch. Não importa muito, o que importa é que eu estou agora naquele commit, e se eu tentar ler o arquivo A, ele vai ter só o primeiro oi. Eu viajei no tempo, voltei lá para a primeira versão do arquivo A. Agora eu vou fazer checkout para a versão mais atual, que acho que é só fazer checkout, ele faz? Acho que não, eu tenho que fazer git checkout main. Eu tenho que fazer git checkout. Eu tenho que dizer o nome do último commit, mas eu não preciso. Eu posso dizer que eu quero sincronizar com a branch main, que é a branch do último commit. Aí ele vai voltar. Agora, se eu tentar ver o conteúdo do arquivo A, vai ter o conteúdo atual. Acho que eu sobrescrevi com o OIR da última vez, ao invés de adicionar a linha. Tudo bem. Então é isso. Acabei de viajar e voltar no tempo. Vamos mostrar um conflito. Certo? O conflito acontece na seguinte situação. Eu vou pegar o arquivo B. Vamos abrir no editor de texto que vai ser mais claro de ver. Okay. Tem essa linha chamada qualquer coisa. Eu vou mudar isso aqui para ser qualquer coisa 2. Eu não vou adicionar uma linha, eu vou mudar essa linha tanto nesse computador quanto no outro. E aí vamos ver o que o Git acha. Vou adicionar o B. Eu vou dar um commit. Opa. Commit. E vou dar git push. Ok. Agora é a hora que coisas feias vão acontecer. Vamos voltar para o teste 1. Eu vou também fazer uma mudança no arquivo B aqui. Eu vou mudar uma coisa diferente. Eu vou dizer apenas qualquer coisa. Então, em um arquivo eu mexi no começo da linha, quer dizer, em um computador eu mexi no começo da linha, em outro computador eu mexi no final da linha. Então, e aí, qual que é a resposta para juntar essas duas mudanças? O Git não tem como adivinhar, isso é uma resposta que só um humano pode dar. Então, vamos fazer o commit e ver como que isso aparece pra gente.
vou fazer um pull. Eu não fiz pull rebase, eu fiz o pull normal. Ele vai... Opa, errei assim, né? Aconteceram essas coisas estranhas. Conflito. Ele aparece em all caps. Conflito. E ele não abriu o editor de texto. Ele falou, resolva esse conflito, cara. Então você dá um... Aí sempre que acontece alguma coisa estranha, você não entendeu, tá confuso, dá git status. Aí vai falar, olha, o seu último commit, ele mexeu no arquivo C, mas juntando aqui com o que veio do remoto, tem esse que chama de unmerged paths, que são coisas que precisam ser... que estão com conflito. Esse both modified significa que esse arquivo está com conflito. Vamos abrir esse arquivo para ver a cara que ele ficou. O Git, ele pode não saber resolver o conflito, mas ele deixa bonitinho para você conseguir resolver. Ele fala, olha, o que o outro cara fez, ele colocou, tá escrito apenas qualquer coisa. O seu, tá escrito qualquer coisa 2. E aí, qual que é o certo? Bom, a gente, como ser humano, é bem óbvio que a gente quer que tenha os dois, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, o Git ele inseriu esses códigos no meu arquivo, indicando as linhas que conflitaram. Então, sempre que vocês virem que deu um conflito, vocês têm que abrir o arquivo num editor de texto, porque isso pode acontecer nas cenas da Godot. Elas são arquivos de texto, apesar de quando você abrir na Godot elas são bonitinhas, você pode abrir isso no editor de texto, você vai ver que lá tem linha por linha e vai ter um conflito lá para vocês resolverem. Inclusive, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, sempre que vocês estiverem trabalhando com a Godot e Git, quando você for fazer principalmente pull, push e talvez vai ter conflito, fecha a Godot. Fecha a Godot porque diminui as chances de dar ruim, porque a Godot às vezes ela quer mexer no arquivo enquanto está dando pull e push e dá umas coisas estranhas. Hoje em dia ela é até que boa em lidar com isso, mas ela ainda dá umas escorregadas, então o mais garantido se vocês conseguirem lembrar é fecha a Godot e depois faz essas coisas de Git. Enfim, deu um conflito, ele vai indicar aqui as linhas. Então, não sei se está dando para entender aqui, mas ele está separando, ele tem esses iguais aqui, é a divisória. Daqui para cima é o que uma versão do arquivo tem, daqui para baixo é o que outra versão tem. E aí eu vou juntar os dois fazendo assim. Aí você tem que apagar essas linhas, porque senão você vai salvar elas sem querer, você tem que apagar e deixar exatamente como você quer que o arquivo seja. Aí eu saio, beleza? Não acabou. Se der git status, o Git ainda acha que está com o conflito resolvido porque ele não vai adivinhar, ele não sabe ler o seu arquivo e interpretar ele. Ele só vai entender que o conflito foi resolvido quando eu der add no arquivo que foi conflitado e eu terminar o commit de merge que ele estava querendo fazer. Porque lembra, eu dei pull. Geralmente depois de um pull, que duas pessoas mexeram, ele geraria um commit de merge. Ele não conseguiu porque deu conflito. Então ele pediu, arruma isso daí para o commit de merge ficar bonitinho. Então quando eu der escrever commit, ele já vai vir com a mensagem pronta. Porque é um commit, são umas coisas para quais serve o commit de merge, né? Ele cria esse commit que junta as branches para poder nele resolver os conflitos que deram. E aqui de novo, como num git pull normal, você não mexe na mensagem, você deixa como tá. Só salva e fecha o arquivo. E foi. E eu dou git push. Opa, tudo bem. Eu usei um atalho. Finge que eu não usei esse atalho. Vai pedir a senha. E vai dar tudo certo. Eu vou dar pull no outro computador e dessa vez não vai mais dar conflito, porque já uma pessoa precisa resolver o conflito. As outras pessoas, quando elas derem pull, já vai vir com o conflito resolvido. Vamos dar pull aqui. Normalmente é mais rápido. Eu não sei porque está acontecendo que o meu terminal está lento. Mas geralmente é muito mais rápido do que isso. Enfim, dei pull, dá tudo certo. Então, se eu for no navegador, ver lá no GitLab, vamos voltar aqui, vamos atualizar, vamos ver aqui o nosso grafo de commits, como ele está ficando. Então, teve duas vezes que ele fez branch, ele até fez uma continuação espertinha aqui, mas ó, aqui ele fez os negócios de conflito e esse commit foi o commit que resolveu o conflito. Ele juntou, então ele fez duas vezes commits de merge, a primeira vez foi de boa, a segunda vez ele resolveu o conflito. Não é sempre que ele consegue fazer essa branch bonitinha aqui, ele já vai ficar fazendo aquele monte de pipocado que nem eu mostrei. Acho que tá acabando. Acho que vai acabar, na verdade. Vamos ver. Tem mais anotações? Olhem. Não, acho que é isso. Acabou. Vamos voltar pro Discord. E é isso, gente. Então, vamos dar uma revisada bem rapidinho.
Passando aqui o olho por cima das anotações. Então, ferramentas de versionamento servem para duas coisas, para a gente conseguir sincronizar os arquivos entre as pessoas sem ficar louco, ou sem ficar muito louco, principalmente quando duas pessoas mexem no mesmo arquivo, e serve para a gente poder ter um histórico, um registro formal de todas as mudanças e poder consultar essas mudanças, identificar problemas, mudanças e qualquer coisa desse sentido. Ele também, e aí, especificamente o Git, feito lá pelo Linus Torvalds, é muito usado pela comunidade de desenvolvimento de software livre, mas também é usado por quase qualquer empresa que desenvolve software hoje em dia. Eu mostrei o passo a passo de instalar, é só ver a gravação, que eu espero que esteja funcionando. Tem que fazer as credenciais, que também é só rever a gravação. Aqui é como criar um repositório. Aí a gente aprendeu a fazer commits, né, que gera essas bolinhas aí do grafo de mudanças. E a gente viu que tem todos esses estágios possíveis, que eventualmente aqui isso foi ficando mais natural, né? Eu mexo no arquivo, dou add, dou commit. Então, em geral, a sequência é sempre essa. Vou trabalhar no projeto hoje, começo dando um pull para sincronizar os meus arquivos, mexo, terminei de mexer, add, commit, push. Não deu push, às vezes eu vou dar push e ele fala, você não pode dar push porque tem mudanças mais recentes no remoto. Então eu vou e dou pull primeiro e depois eu dou push. E, enfim. Posso usar o git ignore, a gente viu alguns comandos de olhar o git. Um comando que a gente viu que é o git checkout. Aqui eu mostrei uns comandos diferentes para reverter as mudanças. Ele usa o revert, eu acho. É uma coisa meio nova. Na minha época, a gente usava git reset e git checkout para essas coisas. Mas os dois funcionam, dá meio que na mesma. E por fim, a gente viu como funciona trabalhar com a parte distribuída. Então a gente viu que o clone é para eu baixar o repositório inteiro já com o git encaixado nele. A gente viu como cria no site do GitLab o repositório, e aí a gente viu todas essas coisas aqui de dar push e pull. Esse aqui é o caso fácil, aqui é os casos complicados, que em geral ele vai fazer. Alô, estou de volta? Alô? Alô? Está. Ok. Voltou. Então, enfim, a gente viu aqui como funciona essa parte de pull e de push, e a gente mostrei um conflito acontecendo. É bastante coisa. É um negócio que é bem repeteco, vocês vão fazer várias e várias vezes e eventualmente vai ficar automático essa parte. Até a parte que vai acontecer uma coisa inesperada e vocês vão ficar meio assustados, é normal. Perguntem, peçam ajuda, consultem o vídeo, consultem o material. Entendam essa teoria dos grafos bonitinhos, porque isso é o que está acontecendo por baixo e é isso que vai ajudar vocês a entender por que deu algo errado. Mas é isso, Git é uma ferramenta fundamental, mesmo que o pessoal, eu falei isso no começo, mas mesmo para quem não é programador é legal saber usar, é importante porque o resto da sua equipe vai ficar usando, então tipo, é assim que vocês vão conseguir sincronizar as coisas com todo mundo. É melhor porque vocês ficam mais empoderados se vocês conseguirem usar o Git, é um negócio que depois que vocês conseguem usar, é um negócio que garante muito a qualidade do código, né? Um último parênteses que eu posso fazer aqui, na empresa que eu trabalho, assim, o grosso de toda a nossa qualidade do nosso desenvolvimento está nós fazemos boas práticas de Git, fazer boas mensagens de commit, porque quando acontece algo errado, quando tem um código que a gente não entende, o primeiro lugar que a gente vai olhar é o histórico de commits. Falar, por que isso aqui foi feito desse jeito? Olha, o histórico de commit porque a pessoa supostamente vai ter colocado por que ela fez aquilo. Aí eu posso ver, beleza, faz sentido, não, putz, agora mudou, não é mais assim, o jogo, eu posso mudar isso aqui, que beleza. Ou diz, não, aconteceu algo errado. Aí eu vejo qual foi o commit que introduziu essa coisa errada, qual foi o contexto que essa mudança aconteceu, enfim. É um negócio que ajuda muito a gente a investigar coisas na nossa base de código. Ou no caso da Godot, no projeto de vocês, porque não vai ser só código que o Git vai pegar as cenas, então vai poder ver quando que foi criado esse inimigo, que é uma cena na Godot, um inimigo, né? Aí dá pra ver qual foi o commit que esse cara foi introduzido. A mesma coisa funciona com assets. Quando foi que a gente colocou o arquivo de música no repositório? Quando foi que a gente renomeou esse sprite aqui para seguir tal convenção? Lá tá tudo registrado no Git. É isso. Eu falei bastante, teve nenhuma pergunta. Que incrível. Espero não ter chovido muito no molhado, então não sei se foi muito óbvio todas as coisas que eu falei. Eu vou tentar ficar quieto por um minuto para ver se vocês têm alguma pergunta ou comentário.
Foi muito difícil? Tá fazendo sentido o que eu falei, gente? É que eu já Eu tenho conhecia, né? uma Então pra mim foi tranquilo. pergunta, Ok. Oi. mas não é sobre Git. Ixi, tá cortando aqui. Mas Putz. Eu Eu- não. é sobre o que você tá falando. Tipo, é sobre o, o programa que você usou pra fazer essas anotações. Oi? Ah, o programa que eu usei é um programa chamado Lorien. Eu usei ele meio que pra me exibir porque ele é feito em Godot. Então, o tipo de coisa que o Godot consegue fazer. Ele é mal bonitinho, né? Mas ele é meio experimental, tá? Ele é tipo um negócio meio em alfa, beta, assim, não é um negócio super robusto. Se você começa a desenhar muita coisa, ele começa a ficar meio doido, por isso que eu quebrei em vários arquivos. E. Enfim, ele tem algumas limitações. Por exemplo, a maior limitação que ele tem que me atrapalhou é que eu não consigo colocar imagens nele. Tipo, eu não consigo baixar uma imagem da internet e colocar nele. Eu só posso fazer os rabiscos dele mesmo. Mas, tirando isso, quebrou um puta galho aqui para preparar as anotações de aula. Deixa eu pegar o link dele. É... Opa. Eu vou mandar para vocês o link do GitHub dele. Aqui. Vou fazer uma pergunta. Por que você prefere usar o GitLab? Qual a diferença, tipo, entre usar o GitHub ou o GitLab? O GitHub não é mais conhecido ou, sei O lá, Git... tanto faz? Então, não tanto faz. Justamente por esse motivo. Então, o GitHub ele é mais conhecido. E por ele ser mais conhecido, para pessoas que seguem carreira de programador, ele acaba servindo de portfólio, né? Porque dá pra ver todos os projetos, principalmente projetos de software livre que você já trabalhou, fica lá e você pode colocar isso no seu currículo. Literalmente as pessoas em vagas de emprego vão olhar o que você fez no GitHub. E nesse sentido, realmente ele é mais popular, tem mais visibilidade. Eu prefiro o GitLab porque o GitLab em si é software livre, o GitHub não é, ele é um software proprietário da Microsoft. Então isso quer dizer que, por exemplo, eu não sei como eles armazenam os meus dados, enfim, eles podem estar fazendo. Inclusive eles fazem umas coisas meio erradas. Vocês já devem ter ouvido falar de um negócio. Eu não sei se mudaram, mas quando surgiu eu sei que foi problemático uma ferramenta chamada Copilot. O Autopilot, acho que é Copilot. Que é uma ferramenta, acho que do VS Code, e você vai escrevendo código e ele procura por repositórios no GitHub para autocompletar o código com o que ele deduz que é o que você quer fazer, como se fosse uma IA, né? Isso é muito errado, porque você não sabe, não tem como saber se esse código que ele puxou desses lugares tem uma licença de código aberto. Eu não sei como que o GitHub escolhe essas coisas. Você pode estar potencialmente roubando o código de alguém fazendo isso. Né? Aquele princípio para da discussão de tipo arte feita com IA pode estar roubando propriedade intelectual de artistas, entra num problema semelhante assim. Então, problemas de GitHub, por exemplo, é isso. Então, eu não uso GitHub por motivos éticos. Eu prefiro GitLab porque ele é software livre. Software livre, em geral, é muito mais, por definição, transparente. Em geral, eu apoio bastante o que o GitLab faz, assim. Então, eu prefiro fazer projetos no GitLab, mesmo que eu saiba que isso não vai entrar no meu portfólio. Se eu sentir que eu preciso muito colocar isso no meu portfólio, como eu falei aí uma hora, dá para um repositório ter mais de um remoto. Eu pego os projetos que eu acho mais importantes para o meu portfólio e adiciono um remoto espelho, que a gente chama de mirror, né? Faço um mirror dele no GitHub e subo lá. E beleza, tá lá também, assim. Eu não preciso. Eu boto lá só o que eu quero que as pessoas vejam mais acessamente, mas para trabalho, assim, pro meu dia a dia, eu prefiro ficar no GitLab. Entendi. Obrigado. Mais perguntas? Acho que eu vou. Eu vou. Eu sei que seria legal pegar todas as perguntas, mas eu quero parar a gravação. Vou ficar no suspense pra saber se a gravação funcionou. Mandem perguntas. Tá bom. Eu vou supor que não tem mais perguntas. Se tiverem, eventualmente. Imagina que vai ter pergunta quando vocês tentarem usar. Podem pedir ajuda. Tem o canal Help. Usem bastante o canal Help aqui do Discord. Podem ir lá. Podem me pingar. Certo? Dou autorização para vocês me pingarem à vontade. Podem pegar os tutores. Eu acho que tem um cargo ou de tutor ou alguma coisa assim. Podem pegar esses cargos que são assim claramente para pessoas que estão aí para ajudar. Pode pingar. Que a gente vai ajudar com o que precisar. Por caso a gente entre aqui no canal, compartilha a tela, vamos ver o que está acontecendo, beleza.
Tudo que eu falei aqui funciona em Linux também. É até mais fácil fazer tudo isso em Linux, muito mais fácil. E é isso, eu vou também fazer que nem o Schneider, tentar subir o vídeo no YouTube. Provavelmente vai sair só mais tarde, porque vai ser um vídeo longo. A gente já está completando 2 horas aqui de tempo. Beleza, gente? Beleza. Viu? Você que vai dar o treinamento amanhã, né? Não, Não? não. Ah, eu achei que era você. Amanhã vai ser, eu acho que é o Corsinha. Ele vai ser a dinâmica de montar as equipes e escolher os projetos. Eu não sei como que ele está pensando em fazer isso, mas vai ser isso. Então não é workshop, mas é meio que é importante vocês irem também, porque é lá que vai fechar as equipes. Pelo menos a versão inicial das equipes, que é inevitável que tenha gente que não vai conseguir ir. E aí a gente vai encaixando onde der. Mas amanhã não é um workshop, amanhã é formar equipes. E aí dali vai começar o treinamento. Então a gente meio que são essas coisas básicas, ensinou a fazer alguma coisa na Godot, ensinou a ter Git, porque a ideia é que a partir do momento que vocês tiverem uma equipe, vocês forem começar, já comecem usando o Git. Porque vocês vão precisar, é essencial. É que eu perguntei pro Schneider, eu acho que ele tinha falado que era você, mas eu acho que talvez eu me enganei. Eu ia perguntar, na verdade, se é bom deixar alguma coisa já pré-preparada, pré-instalada, mas acho que vai passar tudo amanhã mesmo, né? Não precisa não, porque amanhã, acho que amanhã o mais importante é vocês irem preparados para ter ideias e juntarem equipes e tal. Porque aí depois que a equipe estiver pronta, aí vocês podem baixar as coisas, instalar Git. Se vocês quiserem já instalando, pode, mas vai de cada equipe. Se já quer, tipo, sair da reunião de amanhã já escrevendo código, ou se não, beleza, vamos aproveitar o feriado, não sei. Aí vai de cada equipe. Beleza, obrigado, valeu. Eu vou parar de gravar então. Então é a última chance que vocês têm de deixar registrada a dúvida de vocês. Ou, sei lá, talvez vocês queiram perguntar sem ser gravados. E tchau.